Nada aqui. Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do seu TVI News, aqui pela TVI canal 36.2, na sua operadora de fibra ótica, a melhor e a primeira do sul da Bahia, TVC. Estamos para Itabuna e Ilhéus, né? Aí quase 100 mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Também você que nos assiste pelas redes sociais. Você que está aí no YouTube, anote aí, passe e compartilhe essa ideia, passe para os seus amigos. Estamos no YouTube, na página TVI Oficial. Entra lá no YouTube e assiste a gente a hora que você quiser. Estamos também no Facebook. No Facebook é o TVI Play Live. Também você pode compartilhar essa ideia com outros amigos, com seus parentes, seus vizinhos, seus colegas. E você que quer baixar o nosso aplicativo, a gente agradece bastante. Entre na loja de aplicativo do seu celular, Android, e baixe TVI Play Brasil. Lá você também vai acompanhar a nossa programação em tempo real, programas ao vivo, e vai assistir on demand. Tá certo? A hora que você quiser, o que você quiser. É assim que funciona a TVI Play Brasil no aplicativo, tá bom? Muito obrigado aí por você baixar. E nesse aplicativo você ainda tem o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde. Lá você pode ficar sabendo tudo o que acontece a cada minuto no Brasil e no mundo. Portal à Tarde, o maior do Norte e Nordeste, nosso parceiro aí no aplicativo TVI Play. Bom, gente, vamos começar o programa de hoje falando do clima na região e da previsão do tempo para hoje, né? Principalmente você que está querendo aí viajar, ou você que quer ir a Ilhéus, ficar sabendo como é que está a previsão do tempo, tá certo? Vamos falar também sobre Salvador. Ilhéus amanheceu parcialmente nublado, nesse momento está em algumas regiões ali da cidade, tem nuvens, outras não. Pode chover a qualquer momento, mas uma chuvinha fraca, viu? Ainda nesse momento parcialmente nublado, como eu disse, a mínima foi de 22 graus às 5 da manhã, a máxima vai chegar a 28 graus ao meio-dia. Nesse momento em Ilhéus, no Alto da Conquista, 27 graus é a temperatura. Em Salvador, o dia amanheceu também parcialmente nublado, um chuvisquinho em algumas regiões ali da capital. A mínima registrada foi de 23 graus, né? Amanheceu quente em Salvador. Nesse momento, né, está 27 graus no centro da cidade e a máxima vai chegar a 28 graus às 11 horas, tá certo? Salvador também tem uma previsão de chuva fraca, mas amanhã. Hoje é só um chuvisco em algumas regiões aí da cidade. Já Itabuna, tempo também parcialmente nublado. Nublado, previsão de chuva, 30% de chance de chover, ainda agora pela manhã. E amanhã com certeza chove, tá? 50% de chance de chuvas amanhã. Chuvas relativamente fracas, né? E durante um bom período amanhã. Hoje a máxima pode chegar a 28 graus, daqui a pouquinho, às 11 da manhã. A mínima registrada às 5 da manhã foi de 20 graus. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, vizinho aqui a Ilhéus, nós temos 27 graus nos termômetros aqui da TVI, tá certo? Bom, gente, o programa de hoje tem Política na Veia, com Rui Machado e Ricardo Bacelar. Eles estão de volta nesta última semana, aí antes do primeiro turno das eleições presidenciais para governo também do estado da Bahia. A gente vai comentar aí todos esses assuntos, inclusive da política regional, quem são os candidatos aí propensos a ganhar na região. A gente vai falar disso daqui a pouquinho com eles, Ricardo Bacelar e Rui Machado. Temos outros assuntos aqui que serão tratados no programa. E o primeiro tema de hoje é um tema médico. A gente vai falar aí daqui a pouquinho, né, sobre a questão da bariátrica, a questão da cirurgia bariátrica, para quem tem um peso acima do normal e precisa fazer essa cirurgia. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o doutor Erivaldo, né, direto de Salvador. Ele vai bater esse papo com a gente, tá bom? Então, quando ele estiver online, a gente vai comentar aí com você. E a Carol, daqui a pouquinho, vai mostrar o que temos de destaque hoje no Jornal à Tarde. Por sinal, parece sair uma nova pesquisa aí para o governo do estado. E eu gostaria de mostrar essa pesquisa, Carol, antes do quadro Política na Veia, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar para você essa pesquisa aí, tá bom, Carol? A gente vai mostrar no Jornal à Tarde, que é o maior portal do Norte e Nordeste do Brasil. Enquanto isso, eu vou dar o bom dia aqui a Rui Machado e Ricardo Bacelar, que já estão por aqui. Daqui a pouquinho comentam aí o Política na Veia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Rui Machado, telespectador do TVI News. Você que nos acompanha pela TVC, TV Cabo, canal 36.2 digital e também nas redes sociais, o aplicativo da TVI.
Bom dia também, Carol, né, que está com a gente aqui. É o telespectador que sempre está nos acompanhando, seja pelas redes sociais ou pelo canal da TVC. A gente agradece o carinho da sua audiência. Estamos aqui para mais uma missão de falarmos um pouco da política na Bahia e no Brasil. Rui Machado, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Barbosinha. Bom dia, Carol. Bom dia, Rui. E bom dia aos assinantes da TV News. Ok, daqui a pouquinho então vocês vão comentar aí com a gente as questões aí da política. Eu queria no início desse programa registrar, né, e lamentar o falecimento ontem de Juan Vázquez. Juan, argentino, radicado no Brasil já há muitos anos, né, morou em Santos, depois morou em Tubarão, Santa Catarina, e com a chegada a vinda da TV Cabo, a TVC, né, para Itabuna, o sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus, o Juan veio junto, né, como um dos sócios da empresa. E desde 2003, né, estava aqui em convívio com as pessoas de Itabuna, né, foi diretor aí da TVC local, e ontem, infelizmente, ele faleceu lá em Tubarão, Santa Catarina, deixando 2 filhas, né, a ex-esposa e muitos amigos. A gente lamenta muito, né, e que ele esteja bem, esteja com Deus, é o que a gente deseja aí, tá bom? Ficam os nossos sentimentos, a família, os amigos, nosso desejo é que Deus conforte o coração de todos, né? Notícia triste que nos abalou ontem aí, né? Todos que conheciam o Juan em Itabuna. Então a gente lamenta muito e deseja que ele esteja na presença de Deus. Carol, as novidades aí de hoje do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Ricardo e Rui, que já estão aí no estúdio. É isso mesmo, Barbosa. O pessoal de casa já sabe. Quem quer acompanhar a notícia é o TVI Play, tá? Você vai colocar lá www.tviplay.com.br. Lá você fica por dentro das notícias que traz o Portal à Tarde. Você aí que quer acompanhar tudo sobre política atualizado, é só buscar lá no Jornal à Tarde, que é o parceiro da gente aqui na TVI. E a gente, inclusive, tem um destaque de política, que está entre as notícias mais lidas. Aqui você vê nessa página quais são as notícias mais lidas do portal. E, em primeiro lugar, está aqui: Jerônimo amplia vantagem e se aproxima da vitória no primeiro turno. A corrida aí das eleições para governo do estado está grande. E o candidato do PT amplia vantagem sobre a ACM Neto e tem chances de ser eleito a novo governador da Bahia. Jerônimo Rodrigues ampliou a vantagem sobre a ACM do União Brasil, chances de ser eleito ao novo governador da Bahia já no domingo, dia 2. É o que aponta a 6ª rodada de pesquisa Atlanditel da Tarde, realizada entre os dias 22 e 26 desse mês. Os números mostram, Barbosa, um avanço de 2 pontos percentuais do petista, que agora soma 46,5% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Salvador recuou quase 1 ponto em relação ao último levantamento e agora ele tem 39,6% da preferência do eleitorado. Esse é o destaque de política aqui. A gente tem outros destaques aqui no Portal à Tarde. A gente o Portal à Tarde tem mostrado bastante política, porque está na corridinha da reta final, né? Domingo aí é a eleição, a gente tem aí 5 dias para poder decidir. E aqui diz aqui essa notícia também sobre as eleições, que eleitores não podem mais ser presos a partir de terça-feira. Para quem não sabe, a partir de hoje, os eleitores, os candidatos, né, eles não podem mais ser presos. Não, os eleitores mesmo, os candidatos já não podem há muito tempo. E a partir de hoje, quem vota não pode ser preso, senão o candidato perde o voto. Isso, é isso aí. É incrível isso, né, velho? Até o quem primeiro quiser turno cometer das crime eleições, aí, tá na eleitores e candidatos, isso mesmo, não podem ser detidos ou presos. A regra criada para garantir o direito de participação nas eleições não vale para prisão em flagrante, sentenças por crimes infiançáveis ou casos em que o cidadão tente impedir ou atrapalhar o voto de terceiros. Esses são os principais destaques de hoje aqui do Jornal à Tarde. Eu volto com vocês aí no estúdio, que eu acho que deve ter muita notícia aí de política, com política na veia. É isso aí. Bom, a minha imagem está estourada aqui, viu? Depois eu pedi o pessoal para regular aí, porque não dá para a gente fazer tudo, né? Ô, Rui, quer dizer que o indivíduo hoje ele não pode ser preso, exceto, né, para crimes inafiançáveis ou flagrante delito, né? Então, essas leis do Brasil são curiosas, né, Rui? Na realidade, Barbosa, essa lei não chegou agora nessas eleições, tá? Ela
do passado já existia essa lei aí e fica assim. Agora a malandragem vai aproveitar aí esse período e meter bronca, como se diz, né? Porque tá liberado, tá? Ele sai do flagrante, tá? Pronto. E aí depois reaparece de novo, aí tá livre. Mas é a justiça, Barbosa. Hoje mesmo eu estava vendo um comentário de um ex-desembargador de Brasília, no qual ele renunciou ao cargo de desembargador, se aposentou antes da hora. Ainda tinha 8 anos para exercer a profissão. Ele não aceitando a posição do ministro do Supremo Tribunal. Tá? E aí resolveu cair fora do barco. Aí perguntaram a ele, mas só agora que o senhor discorda, depois que o senhor pediu a sua exoneração? Ele falou, sim, se eu pedisse antes, quando estava lá, eu ia ser punido. Tem 800 juízes do Brasil insatisfeitos com o ministro Alexandre de Moraes, tá? Aí citou alguns casos, tá? Como aquela nomeação que Dilma fez para Lula e o Supremo barrou, depois quando Bolsonaro quis empossar o diretor da Polícia Federal, aí foi impedido. Então, mas nós sabemos muito bem que hoje quem governa o país é Alexandre de Moraes, junto com Pachequinho, que é o presidente do Senado. Isso não é novidade para ninguém. Ok. Bom, o doutor Erivaldo já está na linha aí? Já está online? Eu preciso que a produção me informe aqui, tá? Ainda não. Ok. Por quê? Qual é o problema? Vamos agilizar aí, gente, né? O link já foi enviado já. Tá bom, então eu vou tentar entrar em contato aqui com ele. Ricardo Bacelar, quais são as novidades aí nessa última semana aí antes do primeiro turno? Pois é, só para corroborar o que Rui Machado estava falando aí agora há pouco, ontem 132 delegados da Polícia Federal entraram com um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, presidente do TSE, por abuso de autoridade, especificamente por algumas determinações de operações que ele fez lá atrás, por exemplo, naquela que mandou investigar empresários bolsonaristas porque tinham conversas no WhatsApp. Ou seja, beira o absurdo uma determinação judicial como essa, em que um ministro do Supremo Tribunal Federal quer saber, quer se meter na vida privada de um grupo de empresários, né? Diante, além dessa, outras tantas aberrações que ele já fez aí. Agora, na boca da eleição, ele que prega que quer a paz e a pacificação durante o período eleitoral, se envolvendo agora em quebra de sigilo de compras, de gastos das contas pessoais do presidente, do gabinete do presidente e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes é ridículo. Ele é ridículo. Ele atua, ele investiga, ele manda prender, ele manda... ele faz tudo totalmente às avessas daquilo que determina a Constituição Federal, que é o seu dever enquanto ministro e enquanto presidente do TSE. Infelizmente, o Brasil está assistindo esses episódios lamentáveis envolvendo ministros. Aliás, eles, né, se você for observar todo o contexto dessa eleição de 2022, todo o contexto passou pelas mãos dos ministros do STF, especialmente o Edson Fachin, que depois de 5 anos descobriu que Curitiba não era o foro competente, né? O Lewandowski, o Barroso, perdão, e também o Alexandre de Moraes. Então, em quem o brasileiro pode esperar no que concerne ao termo justiça, né? Já que os superministros Alexandre de Moraes, Fachin e também o Barroso estão aí fazendo o que querem, né? E ainda reclamam quando a população vai às ruas pedir uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. Mas, Ricardo, veja bem, nesse tocante aí, a culpa de quem é? Pelo Supremo agir dessa maneira, né? Do Senado, né? E da Câmara Federal. Porque o Senado tem poder mais que a Suprema Corte, porque é um colegiado também, bem maior, 81 senadores, tá? Mas sendo que uma boa parte tem processo lá na Suprema Corte e aí tem medo. Você vê que chegou o ponto de um ministro da Suprema Corte ir ao Senado para intimidar alguns senadores, tá? Para você ver. E os senadores não tomam posição. A Polícia Federal agora, com esse conjunto de agentes aí, que quer abrir esse processo, o inquérito aí contra o ministro, tá? Vamos ver o que é que vai dar. Mas chega a turma do deixa para lá, isso, aquilo, e termina acomodando. Que nesse momento até não é hora. Porque agora todo mundo está focado para as eleições. E nesse clima quente,
que vai acontecer, está acontecendo e pode ser prorrogado aí para o segundo turno, eu não posso nem imaginar o que é que vai acontecer de ruim, né? Porque a violência está tamanha e não é de um lado só não. Nego, porque os bolsonaristas, os petistas também, não tem ali ninguém melhor que o outro. Todos são iguais na hora da disputa acirrada entre partidos, entre legendas, entre posições políticas, né? Então, as pessoas deveriam pensar, todo mundo é pai de família, tem família, e essas agressões podem terminar aí, um indo embora, né? Um viajando aí. E aí pronto, viajou, acabou. Então, vamos evitar qualquer tipo de violência, bebendo ou não bebendo, né? Porque o final sempre é triste, né? Quem o povo escolher, se escolher um presidente, se escolher o outro presidente, para mim, eu tenho a minha escolha pessoal. Como o voto é secreto, tá? Eu me calo. Agora, não precisa tanta violência, não. Tanta discussão política, bobagem. Superou até a discussão de futebol. Tá? Não, eu não discuto política, tá? Eu converso. Agora, discutir, Ricardo, eu não entro nessa celeuma, não. Então, bora falar de política, né? Última semana aí, começando pelos candidatos à presidência da República, o grande fato político já desde o início dessa semana final é, sem dúvida, o comportamento de Ciro Gomes, que ontem fez um pronunciamento à nação, mantendo a sua candidatura e combatendo o chamado voto útil tão propalado pelo PT. Aliás, o PT ele está querendo aí, numa forçação de barra, que o Ciro desista ou que o eleitor de Ciro vote ou tenha a obrigação de votar no Lula para definir a eleição no primeiro turno em nome da democracia, como se a democracia fosse de Lula. Pelo amor de Deus. Agora, Ricardo, Meio absurdo isso. Eu aproveito aí e faço um parênteses, uma pergunta para você e Rui. Se o Lula, dito nas pesquisas, está na frente do Bolsonaro, por que essa preocupação, sabendo que existe um segundo turno para ele ganhar a eleição? Porque a pesquisa diz que ele ganha em primeiro e segundo turno. Por que essa preocupação em ficar com os votos de Ciro e de Tebet? Isso leva a entender, para aquelas pessoas que não estão acreditando nas pesquisas, de que eles têm razão. Ou seja, o resultado da pesquisa é mentirosa. Talvez ele queira esses votos para completar esse número que a pesquisa está dizendo. Então fica parecendo isso, porque eu não entendo como é que um candidato ganha em primeiro e segundo turno e está preocupado querendo resolver a eleição em primeiro turno. Qual é a preocupação? Qual é o medo do PT? Eu queria que vocês, que são especialistas aí na política, né, respondessem isso para a gente. Olha, o PT começou lá atrás, muito antes, essa história de nós contra eles, que era o partido que não rouba e não deixa roubar, que é o partido da moralidade, e deu no que deu, né? Hoje, qualquer debate público entre os presidenciáveis, vocês veem que os demais candidatos atacam o presidente Lula e o questionam por um único fator, corrupção. E corrupção no PT, mensalão, petrolão e todo ão aí que existe no alfabeto aí, é direcionado ao Lula, né? Então, o Ciro Gomes, ele tem a quarta eleição aí disputando e dizendo que talvez seja essa a última e que ele quer continuar, mesmo com seus 7, 8% dos votos, disputando a eleição. É um direito que o Ciro Gomes tem e que deve ser respeitado. O que os demais candidatos precisam entender, principalmente o candidato do PT, é de que todo candidato tem o direito de apresentar as suas propostas. E aí o que acontece? Paralelo a isso, nos bastidores, a gente sabe que o Ciro ele tem as melhores propostas em um debate que a gente vê troca de farpas entre Bolsonaro e Lula. Eu vou chamar aqui, eu vou falar especificamente entre Bolsonaro e Lula, porque são os dois que polarizam a eleição. Quando se debate Bolsonaro e Lula, eles só debatem corrupção, corrupção e corrupção. Quem fez mais do que o outro? Quando você pula para o Ciro, você vê proposta. A dificuldade de Ciro é comunicação, criar uma identidade com o eleitor, como o Lula tem com os mais pobres, com os mais miseráveis, com os trabalhadores, Bolsonaro tem com os evangélicos, com as famílias, com os conservadores. O Ciro não consegue criar uma identidade. Quem é o eleitor de Ciro? O intelectual, o letrado, o que mais entende de política, talvez, e que Ciro tem essa dificuldade. Aí veio o João Santana, que foi o marqueteiro de Dilma Rousseff, né, para a campanha do Ciro Gomes. E o João Santana não conseguiu colocar sentimento nessa campanha de Ciro, pelo contrário, há quem diga até que o João Santana está usando o Ciro para descontar
o que o PT fez com ele. Haja vista, ele foi um dos delatores da Operação Lava Jato, né, já que ele atuou por muito tempo no núcleo do PT, especialmente na eleição vitoriosa da ex-presidente Dilma Rousseff. Então a gente está nesse contexto. A Simone Tebet, naquela mesma situação dela, patinando, não vai subir mais do que isso que está aí, a gente sabe, mas tirar o direito de Ciro disputar uma eleição, eu acho que é uma falta de respeito, como ele bem disse, porque ele não tem obrigação nenhuma de apoiar o Lula, muito menos de declarar voto a Lula ou de desistir da sua candidatura. Repito, essa falsa impressão que o PT coloca de que tem que resolver no primeiro turno, que o eleitor de Ciro tem que votar em Lula em nome da democracia, ora, a democracia não é de Lula, não é de Bolsonaro, não é de ninguém, a democracia é do povo brasileiro. E é isso que tem que ser respeitado e o Ciro deve sim ser respeitado, mesmo com o jeitão grotesco dele, a forma de falar, mas ele está ali com um direito que está na Constituição, um direito enquanto cidadão, um direito dos próprios brasileiros de ter uma opção para votar. Então o PT erra feio mesmo nessa tentativa de tentar convencer o eleitor de Ciro ao chamado, esse, entre aspas, voto útil, né, que de útil não tem nada para a democracia brasileira, Rui. Ricardo, o Ciro vai para a quarta tentativa à presidência da República, a quarta. A última ele pontuou com 13 pontos. Ele agora está oscilando entre 6 e 7. Quer dizer, isso para ele é um desgaste muito grande, porque ele caiu, tá, na aceitação da população, além de cair, são 4 tentativas. Tá? Então, acredito que agora ele venha pedir uma aposentadoria pelo menos política. Ou não, ele pode estar mirando 2026. Nós estamos aí com um candidato com 70 anos de idade, o Lula está aí se sacrificando como candidato, estamos vendo aí um Bolsonaro também nessa luta. Acredito que o bolsonarismo não se acaba tão cedo, né? Está vivo e forte aí, mas o Ciro, esse contraponto aí entre esses dois lados aí, do PT e do bolsonarismo, talvez ele pense aí em 2026. É uma opinião que talvez eu possa estar errado. Ele é mais novo do que Lula e do que Bolsonaro. Não tenha dúvida. Acontece o seguinte, que ele foi ministro da Dilma, tá? Ainda tem esse karma na vida dele, tá? De ter sido ministro do PT. Então ele bate, exagera até nas batidas em cima de Lula, porque é você cuspir no prato que você comeu. Então por que a imprensa não pergunta a ele? Só agora que o senhor descobriu que Lula é ladrão? E quando o senhor conviveu dentro da cúpula do PT, o senhor disse que sabe de muita coisa, tá? E eu sou contra esse método de você ser parceiro, participar, comer na mesma mesa, no mesmo prato, e depois sair vomitando. Então, eu acho que ele é destemperado, é o mais preparado e o mais desesperado no momento. Então, ataca, ele ataca todo mundo mesmo. Chegou até de um desses embates aí na televisão, aí houve questão familiar que veio em pauta e tudo, e isso aí, você não vê projetos. Como você acabou de falar, fica Lula chamando Bolsonaro de corrupto, que há corrupção, fica Bolsonaro dizendo que Lula é corrupto e teve corrupção. Quer dizer, você não vê assim. Não, a educação vai ser prioridade, a saúde vai ser prioridade, a segurança vai ser prioridade, que são os 3 itens aí que a população mais reclama. Tá? Aí o Brasil é o segundo maior produtor de grãos, de comida, tá? Mas, na realidade, tem muitos brasileiros passando fome. Muitos brasileiros na rua. Você chega em São Paulo hoje, são mais de 8 mil pessoas nas calçadas, drogados, tudo bem, mas está lá, são seres humanos. Tá? E está aí, e nunca tem uma política social, a começar do estado de São Paulo, né? Uma política social para acabar com aquilo ali. Você não pode andar mais hoje no centro de São Paulo, principalmente ali pelo mercado municipal de São Paulo, onde fica ali o Brás, aquela região ali. Então você não vê propostas firmes, tá? No governo Bolsonaro, pelo menos a economia, que é o ponto mais seguro da política em qualquer país. Os Estados Unidos mesmo vence quem aplica em cima da economia. O Brasil agora na reta final, depois de muitos acertos aí, o Guedes vem conseguindo colocar. Mas agora o barril de petróleo está começando a subir de novo. O dólar já está aí quase na casa de 5,40, oscilando aí, 35, 40. Então você fica, já fala-se em recessão na Europa, tá?
Aí você fica, não. E Lula não vem com uma proposta. Pô, um cara que teve 8 anos de mandato, mais o da Dilma, que ele tinha influência, não deixava de ter influência. Então você fica pensando, rapaz, que tipo de política é? Ciro disse que vai dar R$1.000 por mês, que vai fazer, vai dar. Isso se sentasse na cadeira. Como não vai sentar, e acredito tão cedo ele venha sentar, ele concorra ao Senado, negocie lá com seu irmão Cid, lá em Fortaleza, ou então volte a ser prefeito ou governador lá de Fortaleza. Agora eu acho que a presidência ficou bem distante para ele, porque enquanto o Bolsonaro tiver idade, ele é quase da idade de Ciro, acredito, você, e tem disposição e gosta da política, né? E também deve ter sucessor, né, Ricardo? Porque mesmo ele terminando esse mandato agora, se eleito, é claro que ele vai ter o sucessor dele. Ok. Ô, Ricardo, eu vou aproveitar aí e fazer uma pausa rapidinho, né? A gente vai interagir aqui com o doutor que está em Salvador, né? O doutor Erivaldo Alves, né? Que vai nos dar uma entrevista. Ele é cirurgião, trabalha com principalmente a obesidade. E a gente vai introduzir essa conversa aqui, depois a gente volta a falar, porque tem muito assunto hoje de política e a gente vai demorar mais um pouco aqui. Bom, doutor Erivaldo Alves, muito bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite, né, estar aqui ao vivo com a gente, é direto de Salvador. E inicialmente eu queria lhe perguntar, né, para a gente definir o que é realmente a obesidade. Bom dia, tá me ouvindo bem? Tá, ótimo. Eu quero agradecer o convite de estarmos falando aqui sobre uma doença que vem crescendo no mundo todo. A obesidade é uma doença crônica e uma doença multifatorial. Infelizmente, grande parte da população reconhece o paciente obeso porque ele come muito. Isso é um desconhecimento. O paciente obeso é portador dessa doença crônica. E existe uma gama de fatores que contribuem para que ele possa ganhar peso ou manter o peso que já ganhou. E quais são esses fatores? Existe o fator genético. 80% dos pacientes obesos têm parentes obesos. Se você tem uma situação de pai e mãe obeso, 90% dos filhos vão ser obesos. Se você tem um só, 50%. E se você tem pai e mãe magro, 10% dos filhos podem desenvolver obesidade. Então, o fator genético, ele é muito marcante dentro da doença obesidade. Um outro fator, o alimento. O alimento é um dos fatores, não é o único. Você pode se deparar com um paciente que ele é glutão, ele come grandes volumes. Você tem pacientes que, de repente, é beliscador, toda hora está comendo alguma coisa. E você tem pacientes que, de repente, teriam os hábitos alimentares para coisas doces. E tem paciente que faz isso tudo ao mesmo tempo. Então você tem uma situação de que esses hábitos alimentares também é um dos fatores que possa estar dentro do contexto. Um outro fator, o sedentarismo. Grande parte da população de obeso, de repente, não faz atividade física. Ele é um paciente que tem uma vida muito sedentária. Então ele está repondo caloria e, de repente, ele não queima essa caloria. Então esse é um outro fator que está dentro do contexto. Existe o advento da tecnologia como um dos fatores também. Então, tudo que é tecnológico está contribuindo para a população ganhar peso. Então, um carro com direção hidráulica, câmbio automático, os controles remotos, telefone sem fio, elevador. Então, isso é um outro fator que também está dentro do contexto. Existe o fator metabólico. Então, assim, o metabolismo do paciente obeso é diferente do magro. Então, assim, se você hoje pegar um paciente obeso e orientar uma dieta, vamos lá, de 1.000 calorias, eu vou fazer uma dieta de 3.000. Daqui a 30 dias voltamos a nos pesar. Ele ganhou 1,5 kg com 1.000 e eu com 3.000 não ganhei 1 grama. Então, isso é um outro fator. Existe o fator trauma. Tem pacientes que depois que teve um trauma na vida, ele pode desencadear a obesidade. Qual é a explicação? A gente não sabe, mas isso tem uma frequência muito grande. Então, às vezes o paciente tem um trauma de uma morte súbita de alguém da família, e a partir dessa data esse paciente desencadeia a obesidade. Você pode ter um paciente que, de repente, devido a uma separação dos pais ou até próprio dele, ele desencadeia a obesidade. A perda de um emprego, de repente, é um trauma muito grande nele e ele desencadeia a obesidade.
Entre mortes e separações, eu tenho uma quantidade expressiva de pacientes dentro do serviço. Eu tenho uma paciente que tinha 65 quilos, foi submetida a um sequestro, e depois de 1 ano e meio essa paciente chegou a 135 quilos. Então você vê que tem algo aí que infelizmente a população não reconhece e que isso está acontecendo dentro da população. Existe um outro fator que é um dos fatores mais importantes dentro da doença obesidade: microflora intestinal. A microflora do tracto gastrointestinal do obeso é diferente do magro. E essa microflora faz com que absorva tudo que o paciente está alimentando. Então, assim, a gente está falando de uma doença, de uma complexidade muito grande, devido a esse excesso de peso e que, de repente, esses pacientes possam também estar associados a outras doenças que possam estar vindo em detrimento da obesidade que ele tem. Que se difere o obeso da obesidade mórbida, aquele que necessita de uma cirurgia para resolver sua vida. Qual é o limite aí entre essa obesidade que podemos chamar normal, né, e a obesidade mórbida? Olha, toda vez que você tem um paciente que você vai para uma indicação cirúrgica, você tem que calcular o IMC desse paciente, que é o índice de massa corpórea, que é peso dividido por altura ao quadrado. Se você calcula o IMC de um paciente e está entre 18 e 24,9, isso é considerado como padrão normal. De 25 a 29, o paciente é considerado como sobrepeso. De 30 a 39, esse paciente é considerado como obeso. Maior do que 40, obesidade mórbida. Maior do que 50, super obeso. E maior do que 60, super obeso. As indicações cirúrgicas estão a partir de IMC de 35. De 35 a 39, esse paciente tem que ter 2 comorbidades, ele tem que ter 2 doenças associadas à obesidade dele para você indicar a cirurgia. Quem tem IMC acima de 40, independe de ter doença ou não, esse paciente é cirúrgico. Então, assim, o IMC é um norteador para dizer se o paciente tem indicação ou não tem indicação cirúrgica. Ele necessariamente é um diabético? A obesidade causa essa doença? A gente pode chamar de doença, né? Porque a diabetes é uma doença. Perfeito. Infelizmente, o que acontece é o seguinte: a população de obeso tem essa doença que é a obesidade e ela carrega outras doenças. Então, a obesidade é uma doença grave porque ela carrega outras doenças, como a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, as triglicéridas, a esteatose hepática, que é um fígado gorduroso, a apneia do sono, que é uma outra coisa que acontece nos pacientes obesos durante ao dormir, ele naturalmente não tem um sono de boa qualidade. É o paciente que tem fator de predisposição a ter infarto agudo do miocárdio 3 vezes mais do que o paciente magro. Acidente vascular cerebral na mesma proporção, câncer. Se você pegar um grupo de paciente obeso da mesma idade e comparar com um grupo de magro, os obesos estão tendo uma percentagem de câncer muito maior do que o paciente magro. Então, assim, a gente tem uma gama de doenças e, infelizmente, você tem um paciente portador dessa doença e que morre precoce. Então, assim, o paciente obeso, ele não tem vida longa, eles morrem muito precoce. Existem alguns estudos que mostram que 70% da população de obesos está morrendo entre 45 e 55 anos. E você tem 30% de uma população que avança um pouco, mas não vai muito longe. Eu vou fazer uma pergunta para você e eu tenho quase certeza que você não conhece. Você conhece 10 pacientes obesos de 80 anos? Não, realmente não. Então, é uma população que morre. O Brasil está morrendo por ano 120 mil pacientes secundários à obesidade. Os Estados Unidos estão morrendo 450 mil. Nós estamos vivendo um momento que 50% da nossa população hoje brasileira já tem sobrepeso à obesidade grau avançado. Ok. Ô doutor, eu soube que o senhor faz uma cirurgia, né, para quem é obeso e tem a diabetes, que ela fica com essa situação da diabetes resolvida, né? Essa é uma inovação, né? Como é que funciona isso? O grande problema todo, você pode ter o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é um comprometimento do pâncreas que não tem células produtoras de insulina. O diabetes tipo 2, que é o que acontece no paciente obeso,
ele tem células produtoras de insulina, mas não está tendo estímulo, para que possa, por exemplo, essas células produzir a insulina e cair a glicemia. Quando nós operamos, nós mudamos o eixo por onde o alimento passa, há uma mudança no eixo hormonal e há uma produção de hormônios que estimulam essas células pancreáticas para produzir insulina e cai a glicemia. Então a gente consegue trazer o paciente que é diabético para um patamar de normalidade. Agora eu conheço, doutor, alguns pacientes que passaram, né, por uma cirurgia dessa bariátrica e agora estão voltando a pegar peso, a engordar. Por que isso, doutor? Isso acontece porque na hora que você opera um paciente, você tem fatores que contribuíram para ser obeso. Todo paciente que é operado, ele continua com os fatores. Esse paciente tem que ser acompanhado o resto da vida. Não quer dizer, você opera um paciente, vamos supor, de uma vesícula, você opera de uma esterectomia. Esses pacientes, depois que passam no consultório, depois de um mês, eles estão liberados e não retornam mais ao serviço. O paciente obeso, operado, tem que ser acompanhado pro resto da vida, sendo que no primeiro ano com uma frequência maior, e do primeiro ano ao terceiro ano de 6 em 6 meses, e depois do terceiro ano, uma vez por ano, para que a gente possa saber o que é que está acontecendo. Toda vez que você tem um paciente que é operado e voltou a reganho de peso, até me prove o contrário, é comportamental. Eu posso te dizer que às vezes eu tenho, por exemplo, 13.600 pacientes operados de cirurgia bariátrica. 10% da minha população já voltou a ganhar peso. E quando o paciente senta na minha frente, ele fala da seguinte forma: doutor, tem 8 anos que o senhor me operou, eu perdi 50 quilos, já ganhei os 50 e mais 5. E às vezes eu faço uma pergunta a ele: o senhor faz atividade física? Não, não faço porque meu trabalho não me dá condições. Comer, como é que está a sua vida em hábitos alimentares? Eu tenho beliscado um pouco mais. E beber? Fim de semana eu bebo um pouco. A esposa fala comigo: doutor, está bebendo engradado de cerveja no fim de semana. Não adianta, esses pacientes vão voltar a ganhar peso. Então o paciente operado tem que ter mudanças de hábitos de vida, ele tem que ter atrelado uma dieta bem balanceada, bem distribuída, ele tem que atrelar atividade física e tem que ter cuidado com o álcool, porque senão eles voltam a reganho de peso. Obesidade é uma doença complexa, ela é bastante complexa, ao ponto de você fazer com que o paciente perca 40, 50 quilos e daqui a pouco ele ganha tudo. Você vê a complexidade da doença. E o grande problema da doença obesidade são as doenças que estão associadas e você acaba perdendo esse paciente precoce. E infelizmente a população não reconhece isso. Você tem o paciente que infartou, que é vizinho seu. Se eu perguntar a você de que foi que morreu, você vai falar: meu Erivaldo morreu com problema cardíaco. Você não fala: não, ele era obeso e a obesidade fez com que ele infartasse. Isso não há um conhecimento da população. Ô doutor, 2 perguntas rapidinho. O paciente que operou, necessariamente ele vai ter que passar por uma correção de cirurgia plástica, porque parece que os músculos não voltam mais ao lugar, né? Fica aquela sobra de pele com gordura ali ainda. Eu não sei se é gordura, né? O senhor conhece aí, vai dizer pra gente. Ô Barbosa, o grande problema todo é o seguinte: toda vez que você tem um paciente que operou, você vai ver, por exemplo, idade. Se você tem um paciente mais novo e ele perde peso, às vezes ele se comporta, ele perde gordura e ganha massa magra. Às vezes o paciente de uma certa idade, ele até pode ganhar massa magra, mas há aquela coisa que despenca. Ele tem o abdômen avental, ele tem, por exemplo, a mulher às vezes uma mama que fica em uma situação que não está com a tonicidade que ela deveria. E às vezes há necessidade de levar esse paciente para uma cirurgia reparadora, que é tirar esse excesso de pele. Mas não quer dizer que todo paciente operado de cirurgia bariátrica tem que fazer uma cirurgia reparadora. Alguns sim, outros não. Ok. Ô doutor, tem mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar. O paciente que faz esse tratamento ou essa cirurgia, né, ele precisa ser acompanhado o resto da vida, ele tem que tomar um complexo vitamínico, alguma coisa nesse sentido, para inibir a fome, né, o apetite que ele vinha acostumado, né? Todo paciente operado, ele vai ter que ser acompanhado por resto da vida em um grupo de vários profissionais. O paciente obeso tem a necessidade de você ter um grupo de profissionais para que possa atuar. Nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico.
e endocrinologista para que a gente possa estar vendo. Porque assim, não quer dizer que a cirurgia só traz benefício. Você pode trazer alguns malefícios ao paciente, só que os benefícios são muito mais favoráveis do que os malefícios. E quando você tem um paciente muito bem acompanhado, a probabilidade é que esse paciente vai ter uma evolução muito boa e ele vai aumentar o tempo de vida dele. Porque quando você opera um paciente, ele melhora de todas as doenças que estão associadas à obesidade dele. Então, se meu paciente é hipertenso, ele vai melhorar da hipertensão. Se ele tem uma esteatose hepática, que é um fígado gorduroso, ele vai melhorar. Se ele tem apneia do sono, ele melhora. Se ele tem diabetes, a tendência desse paciente é melhorar dessas doenças. E aí ele melhora a qualidade de vida dele e ele vai melhorar o tempo de vida dele também. Obesidade é uma doença que mata precoce, mas ela é evitável. Quando você naturalmente faz com que esse paciente perca peso, ele melhora a qualidade de vida dele, melhora de todas as doenças, e aí ele tem uma vida dentro de um patamar normal de qualquer outro ser humano. Ok. Bom, doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse o seguinte: quem é obeso, mesmo que não seja uma obesidade mórbida, né, mas uma obesidade que incomoda, que deixa essa pessoa sem qualidade de vida, né, que ela se sente incomodada, perde o estímulo até para fazer algumas coisas na sua atividade dia a dia. Essas pessoas podem passar por essa cirurgia? Seria aquela famosa cirurgia do estômago, é isso mesmo? Ou outros procedimentos? Toda cirurgia no obeso, você vai mexer no trato gastrointestinal. Se você mexe só no estômago, você está fazendo uma cirurgia meramente restritiva. Se você mexe no estômago e no intestino, você está fazendo uma cirurgia mista. Todo paciente que tem seu excesso de peso, o que deve ser feito é fazer uma avaliação com detalhes. Ele é um paciente portador de uma doença que de repente é cirúrgica, mas não é urgência. O que nós precisamos é estudar esse paciente em todas as esferas, na parte cardiológica, na parte respiratória, renal, hepática, exames como polissonografia para saber se tem doença do sono, endoscopia, ultrassom, bioimpedância. Então, assim, esse paciente tem que ser rastreado, para a partir daí você definir se esse paciente tem ou não tem indicação cirúrgica. E quando você faz isso, você naturalmente tem um controle frente ao que você está propondo para o seu paciente. Ok. O doutor, eu queria agradecer, né, a sua participação no programa, o doutor Erivaldo Alves, diretor técnico do NTCO, né? E eu queria que você deixasse justamente, deixasse o seu contato, suas redes sociais, seu endereço em Salvador, quem quiser lhe procurar, né? E já deixar um convite aqui para o senhor voltar um outro dia para responder perguntas dos nossos telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com você sobre uma doença de uma certa gravidade que, às vezes, infelizmente, grande parte da população não tem conhecimento da doença. Nós temos um serviço aqui em Salvador, que é uma clínica, que é o NTCO, que é o Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, que nós já temos esse serviço há mais de 22 anos e a gente tem um grupo de profissionais, 33 profissionais só para atuar no paciente obeso. A nível de instituições hospitalares, nós operamos em todos os hospitais. Atualmente, eu sou o coordenador do Grupo DOR, que é um grupo que comprou alguns hospitais aqui na Bahia, o Aliança, a Cardiopulmonar, o São Rafael e o Hospital Aeroporto. Eu hoje faço parte dessas instituições, onde eu sou o coordenador da cirurgia bariátrica desses hospitais. E assim, eu estou à disposição de vocês aí em qualquer necessidade que vocês tenham para que a gente possa estar trocando, batendo papo, trocando informações, buscando naturalmente esclarecer a população frente a uma doença que mata precoce. Infelizmente a população não reconhece, mas é uma doença que mata muito. É isso aí. Tá bom, doutor. Muito obrigado mesmo pela sua entrevista aqui e vamos voltar em breve a bater um papo. Foi um prazer, hein? Ok, eu agradeço a você. Um bom dia para vocês aí. Bom dia. Eu queria aproveitar, já que a gente falou direto de Salvador, mandar um abraço também para Antônio Matos, né? Está sempre nos assistindo aí em Salvador. Antônio Matos, que trabalhou muitos anos no Jornal à Tarde. Grande figura, Matos, viu? Um abraço, Matos, para você. Um abraço aí ao doutor Erivaldo aí, que participou com a gente. Bom, Ricardo, vamos voltar aí agora ao assunto da política, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter também uma entrevista aqui com o secretário de Infraestrutura do município de Itabuna, o Almir Melo Júnior, que vai estar aqui conversando com a gente. Mas vamos lá, voltando à política agora. A gente falou aí um pouco de política nacional. E agora vamos a mais um bloco aí com vocês. Pois é, agora vamos falar um pouco de política estadual, né, Rui? Porque também o clima está cada vez mais acirrando aqui no estado, onde o ACM Neto
do União Brasil vinha tranquilamente aí disputando a eleição na liderança da pesquisa, ainda mantém a liderança, ainda detém chances reais de vitória no primeiro turno, mas já diminuiu bastante a diferença em relação ao candidato do PT, Jerônimo Rodrigues. Como todos sabem, hoje é o último dia da campanha no rádio e na TV. Hoje não, sexta. Dia 27, né, hoje? Hoje é 27 é amanhã. Hoje é 27. Hoje é 27. Mas o último dia é 29. Da campanha? Da de campanha. governador encerra hoje. Não, 29. Não, encerra hoje. A última... Porque, assim, geralmente, pela lei, né, são 2 dias antes da eleição. Aí, no sábado, você já não pode fazer mais nada. Não pode ter carro de som, nada, entendeu? Mas até sexta-feira ainda... Eu preciso rever, então. Porque, inclusive, hoje já foi ao ar os últimos programas dos candidatos a governador. Então mudou, né? Pode ter mudado foi ontem, a legislação. não sei, enfim. Agora, presidente, eu sei que até o dia 29. Mas, independente disso, o que a gente tem aí, por exemplo, hoje vai ter eu acho que é hoje mesmo. Hoje tem um debate. Hoje tem um debate. E dia 29 é o debate da Globo para presidente. Aí já é para presidente. Para governador... Hoje é o debate para governador. Hoje, no caso aqui na Bahia, os candidatos ACM Neto, também Jerônimo Rodrigues, João Roma e Kleber Rosa já confirmaram presença no debate da Rede Bahia, aqui no caso de Salvador, a partir das 22h30, onde eles terão a oportunidade ali de falar diretamente com o eleitor, fora daquele espaço programado, editado e produzido que é o horário eleitoral gratuito. Agora, o que foi que houve nessa reta final, Rui, que eu chamo a atenção para que houvesse essa ascensão do Jerônimo Rodrigues do PT, embora, repito, continua real a chance de vitória no primeiro turno do candidato ACM Neto. O que é que houve aí? 3 pontos específicos que eu analisei durante esse período de campanha, Barbosa e Rui Machado, que foi aquele do tanto faz, né, que devido ao posicionamento do ACM Neto, de que qualquer que fosse o presidente escolhido pela população, que ele saberia governar, que ele estaria preparado para isto, né? Então, que ele não apoiaria nenhum nem outro candidato. Aí, o PT, em ofensiva, né, através do marketing, criou o candidato do tanto faz. Esse foi um ponto. O outro ponto negativo para o ACM Neto foi a judicialização, né, que vocês viram aí por quase 2 semanas, o programa do candidato ACM Neto fora do ar. Em terceiro, o principal, o que mais vem mexendo com a ACM Neto, inclusive deixando toda a coordenação da campanha irritada, foi a questão da cor apresentada lá no registro de candidatura, se era pardo, se era negro, toda aquela situação. Realmente o PT se aproveitou dessa situação para querer explorar e deu certo. Na verdade, talvez sejam esses 3 pontos específicos para a ascensão do candidato Jerônimo Rodrigues. Nem tanto a candidatura de Lula, mas, sobretudo, esses 3 pontos, como eu falei, que foi muito bem explorado pelo marketing do PT, né, a layout que faz aí a propaganda há muitos anos do PT aqui na Bahia, explorou muito bem o que rendeu aí uma certa acessão para o candidato Jerônimo. Agora, é claro, é de uma tamanha hipocrisia querer discutir cor de candidatura, porque o PT alega que ele fez isso para obter fundo eleitoral. Ora, o PT critica aquilo que também faz, não só o PT, como outros partidos da esquerda que apoiam Jerônimo Rodrigues. Veja que a Alice Portugal do PCdoB, que é branca, se declarou parda. E o Rosenberg Pinto, que é líder do PT, do governo aqui na Bahia, na Assembleia Legislativa, o candidato Rosenberg, deputado estadual, se declarou negro, quando está mais para índio do que para pardo e não negro. Então, é uma hipocrisia o PT querer criticar o ACM Neto por auto se declarar pardo, Rui. Eu acho que a confusão toda, Barbosa e Rui, está em torno desses 3 pontos específicos que eu explorei aqui para a ascensão do Jerônimo Rodrigues. O Roma continua naquela situação, não teve muito recursos, porque o partido jamais iria investir em um candidato que não teria chances reais de chegar sequer ao segundo turno, quiçá ganhar uma eleição de primeiro turno. Então ele encerra sua campanha tranquilamente, escolheu ali a Chapada Diamantina para se despedir dos eleitores em seu programa eleitoral, né, de onde ele disse que vê todos os lados da Bahia e fez aquela sua campanha toda baseada em proposta e dizendo que quem vota em Bolsonaro vota em João Roma. Ao longo da semana, é lógico que o Política Livre do Raul Monteiro pregou que o Roma teria se encontrado com Jacques Wagner, que havia um conchavo. É verdade também que ontem a Folha de São Paulo disse que Bolsonaro comemorou a ascensão de Jerônimo do PT na Bahia porque força o segundo turno e o ACM Neto vai ter que ter um lado no segundo turno. E haja vista que o Jerônimo já tem o Lula, ele precisaria do Bolsonaro no segundo turno
turno, também disputando a eleição. Enfim, são esses os bastidores, mas, sobretudo, esses 3 pontos que eu destaco aí para a sessão do candidato Jerônimo Rodrigues, repetindo que real chance existe ainda para que, no domingo, o Assemineto já vença a eleição no primeiro turno. Ricardo, difícil vai ser o nosso ex-prefeito tomar uma posição, né, de palanque, porque ele tem dito aí nos programas políticos aí que governa com qualquer presidente. Isso vai acontecer mesmo. O PT, ou o Bolsonaro, quem ganhar, ele sendo governador, ele governa, porque o Rui Costa governou também aí com o Bolsonaro, tá? E eu não vi, não faltou dinheiro. É verdade. Verba federal. Foi a época que mais veio dinheiro, foi agora na gestão, porque houve o caso da Covid, então os estados, secretário de saúde, de município, hospitais, tudo aí, todo mundo está cheio de dinheiro. As prefeituras, todo mundo está com dinheiro. Então não vejo dificuldade, porque logo, se alguém ganhar no primeiro turno, seja o Neto ganhar, já recebe 2 telefonemas, tá? Um de Lula e o outro de Bolsonaro. Isso é natural, na política é assim mesmo, né? Agora, ele tomou essa posição, não partidária, tá? Uma posição pessoal dele. Há muito tempo que o Neto vem tomando umas posições meio estranhas, não é? Porque aquela bagagem toda do avô dele e de Luiz Eduardo, ele praticamente deixou de lado. Falando na renovação nova, mas a renovação veio através de 2 pessoas só. O João Roma, tá? E o Bruno Reis. Porque você não vê outro político que, não, esse aí, Neto, tem uma bancada de deputados estaduais ou federais, aí que está ligado mesmo a ele. Está ligado agora, partidariamente, porque tem que estar. Mas, na realidade, ele não tem tomado posição assim, como o avô dele tomava, o tio dele tomava, não é? E o Neto, naturalmente, ainda vive ainda do nome do avô e do tio. Inclusive, o nome dele ajuda muito, né? Assemineto. Ele usa isso como marketing, está entendendo? E tem a sua popularidade na Bahia. Sendo que Neto, hoje mesmo, é classificado como um político da capital. Um bom gestor, o segundo melhor gestor de Salvador, não tenha dúvida. Isso ninguém pode tirar dele, tá? E nós esperamos, caso ele venha a ser eleito, porque as pesquisas aí, a população na realidade não acredita mais, porque todo dia tem números diferentes, dispara, cai de 60, aí já está em 50, em 45, então você fica em dúvida. A população toda está em dúvida a respeito de pesquisas. Perdeu a credibilidade, porque você lembra, Ricardo, no governo de Paulo Souto, tá? Ainda com o senador vivo, Antônio Carlos, as pesquisas davam a ele como governador no primeiro turno. E o Jacques Wagner, do PT, que era um estranho no ninho, tá? Entrou e ganhou, deu 2 tapas. Aconteceu na época de Rui também, não foi? Antônio Carlos? Não, na época de Rui. De Rui também. A pesquisa errou também. Errou também. Então a população não acredita em pesquisa, porque você vê no caso de Bolsonaro, você vê a população toda na rua, aquele carnaval, aquela festa toda. Quando vai para o PT agora começou a botar gente na rua, a comparecer, saiu de ambientes fechados, como estava, e partiu para a praça pública e tudo, mas ainda com uma certa, um certo medo, não é? Porque Lula agora fez outra declaração, daquelas que Bolsonaro faz. Aí os dois, quando abre a boca, não é brincadeira não. Ele falou que fica constrangido quando chama ele de ladrão. Ladrão. E também quando chama ele de corintiano. É melhor me chamar de corintiano. Esculhambou com o Corinthians. A torcida foi, eu tenho alguns amigos que é corintiano, como o doutor Alá. Eu acho que o doutor Alá agora vai deixar de ser lulista, né? Que ele, no grupo que nós temos, ele ali bate de frente mesmo. Né? Aí depois de, não, porque eu sou Ciro, advogado, né? O Lula agora só falta admitir a ideia dele de projeto permanente, né? De mudar a Constituição, porque ele já declarou que ele ganhando vai botar agora os advogados que trabalham para ele, os criminalistas, né, para serem lá ministro do Supremo. E que ele quer mudar a Constituição para governar a vida inteira, quantos mandatos ele quiser. Então só falta agora ele admitir isso publicamente. Ele está aí com esse bloco aí do Foro de São Paulo, aí, que mete medo,
mete medo. Eu não tenho nada contra o PT. Tenho amigos no PT, não tenho nada contra o PT. Agora, a maneira de alguns políticos administrar, aí sim. O Rui foi exemplo de administração. O melhor governador que eu já vi aqui na Bahia. Exatamente. Em Conquista, o PT lá governou e também foi botou Conquista na frente, né? de Itabuna e de outra cidade. E Itapetinga, ou Vitória da Conquista. Então, eu não vejo assim, eu não tenho essa doença assim. O problema não é o partido, né, Rui? O problema são alguns elementos que às vezes estragam o partido. Eu não faço política com o coração, faço com a razão. Eu faço com a razão. Então, acho que na Bahia, a eleição, quem tem voto não é o Jerônimo. Jerônimo não foi preparado como o Rui Costa foi. Rui Costa se elegeu deputado federal, o governador Wagner colocou ele no Serim para despachar com 417 prefeituras. Ele passou 4 anos aprendendo a fazer política e conversando com prefeitos. E o Rui, e o Rodrigues, ficou 1 ano só na Secretaria de Educação. Nós sabemos que tem 2 secretarias, seja no município ou no estado, que são complicadas. É a Secretaria de Saúde e de Educação. Apesar de ter verba direcionada, mas os gestores têm que ter pulso, têm que ter o apoio do governador, do prefeito, senão não faz uma boa administração. E, na realidade, o Rodrigo não teve tempo. Pegou uma secretaria complicada, tá? E aí a oposição aproveita e pau no Jerônimo, né? Apesar que muitos dizem que o único Jerônimo conhecido da Bahia, Ricardo, era o Jerônimo, aquele que era o herói do sertão. E, coincidentemente, esse Jerônimo disse que veio do sertão também, né? Esse Jerônimo que veio do sertão e foi secretário de Educação, ele tem uma séria rejeição no quesito educação pelo fator do IDEB aí, tão debatido e discutido aí durante a campanha eleitoral, e o que o ACM Neto vem explorando bastante. Realmente, a educação na Bahia é uma das piores do Brasil. Não só a educação, como a violência e o desemprego também, em todo o estado da Bahia. Então, agora, em termos de números, o PT não tem muito o que comemorar. Ele fez aquelas ações pontuais, por exemplo, em Ilhéus, aqui em Itabuna, muito mais em Ilhéus, diga-se de passagem, em algumas cidades, que foi a construção dos hospitais, de policlínicas, enfim, tudo aquilo dentro do programado, mas também deixou a desejar muitas outras promessas que fez, a exemplo da ponte Salvador-Itaparica, a rodovia aqui, que embora começou e não terá tempo de terminar, o estádio aqui, que o prefeito Augusto Castro anunciou com foguetório, com toda a pirotecnia, e não vai sair, a gente sabe disso, não vai sair estádio em Itabuna. O campeonato começa logo ali em janeiro, vai passar as eleições, vem a Copa do Mundo, começa o Campeonato Baiano, o Itabuna fez a sua parte subir e nós não vamos ter de novo um estádio para disputar o campeonato. Né? Então, são essas coisas talvez que deixam a desejar. Agora, por outro lado, falando politicamente mesmo, a tendência aí é de que, sem sombra de dúvidas, o ACM Neto consiga mesmo a sua eleição já em primeiro turno. O PT sabe muito bem fazer o marketing, colocou aí hoje uma pesquisa no Jornal à Tarde, dizendo que o Jerônimo já ultrapassou o ACM Neto, e quando você vê o volume de campanha, quando você acompanha nos bastidores, você vê que nada disso aconteceu. Mas tem a virada histórica aí, desde Wagner, com Rui Costa, era outro contexto, né, em que eles disputavam primeiro contra o Zé Ronaldo, né, que foi o candidato tampão na eleição passada, e o outro candidato, Paulo Souto. Hoje vocês têm um ACM Neto que foi bem avaliado 8 vezes o melhor prefeito do Brasil, enquanto prefeito da capital, e que fez sucessor, que é o Bruno Reis. Então é outro contexto, achar que todo dia vai dar certo aí a mandinga de dizer que vai virar, não é bem assim. Né? Você falou que faz política com razão, e a nossa racionalidade permite entender que hoje a chance real de vitória na Bahia é do candidato ACM Neto já em primeiro turno. Agora, o que pode acontecer nas urnas, a gente não sabe. Tudo pode acontecer no próximo domingo. O Jerônimo vai encerrar a sua campanha aqui em Itabuna amanhã e depois na cidade de Ilhéus com 2 caminhadas. Hoje, na Bahia, o João Roma recebe o presidente Jair Bolsonaro ao lado da candidata Raíssa, e o ACM Neto ainda não vi nenhuma programação aqui voltada para a região sul do estado nesse encerramento de campanha. Mas a grande... teve sábado aí. Aqui em Ilhéus. A grande expectativa mesmo hoje é, sem dúvida, o debate. Quem será o alvo? O ACM Neto, naturalmente. Minha expectativa é entender qual vai ser o comportamento do João Roma, já que lá em Salvador o prefeito Bruno Reis já prega o chamado voto útil de Roma a favor do ACM Neto. Ô, Ricardo, vamos dar um pulinho em São Paulo, porque... Ali está embolado. Está embolado. Esse você não pode dizer, esse vai ganhar. Exatamente. O que aconteceu ontem em São Paulo, Rui, é fora do comum.
Aliás, há quem diga, né, tem esse mito de dizer que quem vence a eleição em Minas ganha a presidência da República. Só que São Paulo está sendo grande destaque nessa eleição e que talvez seja quem vai definir os rumos também para presidente, porque já há pesquisa, inclusive, que aponta o Rodrigo Garcia no eventual vitória dele em um segundo turno, seja com Haddad, seja com o próprio Tarcísio. E hoje está lá o Haddad primeiro, já bastante abaixo daquilo que vinha liderando, e o empate técnico entre Tarcísio e o Rodrigo Garcia. Agora, se ficar Rodrigo Garcia e Haddad, é PT, né? Porque acho que depois que depois que o ex-governador de São Paulo foi apoiar Lula, o PSDB virou PT. Mas o PSDB é um puxadinho então, agora. Pela lógica, mas quando fala o empate técnico, é o Tarcísio à frente do Rodrigo Garcia. É dentro da margem de erro. Vem o Haddad com 36, Tarcísio com 21 ou 23, variando, né? E em seguida vem o Rodrigo Garcia com 19, 20, 21 no máximo. Mas já existiu uma simulação na pesquisa de ontem, não salvo engano, do IPEC, que demonstrou uma virada de jogo aí que o Garcia poderia vencer no eventual segundo turno, inclusive contra o Haddad. Então hoje, essa virada aí que tanto pregam aqui na Bahia, enfim, pode acontecer lá em São Paulo, porque o eleitor lá definitivamente ainda não definiu quem vai ser o seu governador. Inclusive o Haddad está requisitando o presidente Lula para que dê um pulo em São Paulo. Quer dizer, Lula não sabe para onde vai, né? Faltando o quê? 4 dias para as eleições, e o Haddad quer ele em São Paulo, para poder dar o último impulso nele, né? Mas eu acredito que em São Paulo a situação é bem difícil, porque embolou os 3 candidatos, tá? O Rodrigo é o governador de São Paulo atualmente, né? Tá com a máquina na mão, né? O Tarcísio está também com... E se você... Tarcísio até, rapaz, se você considerar que ele caiu de paraquedas em São Paulo, porque ele não sabe nem onde vai votar em São Paulo, porque ele não é eleitor de São Paulo, né? Diga-se de passagem, ele transferiu o título de última hora. Paulo. Mas ele não é um cidadão de São Paulo. Então, assim, ele caiu de paraquedas, colocado lá pelo presidente da República. Então, se você considerar isso, é um mérito muito grande ele estar ali disputando pau a pau. Sombra de dúvida. O que vai acontecer governo federal, seguinte, né? Governo federal. Hoje nós temos o que lá? Os presidenciáveis. Bolsonaro, nós temos Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente. Ora, uma pesquisa põe Lula ligeiramente à frente, outra pesquisa põe Bolsonaro ligeiramente à frente, porque nunca vi um festival de institutos de pesquisa que surgiu nessas eleições. Todo dia agora, né? E incrível como a pesquisa, todo dia se divulga uma pesquisa nova e todo dia se pesquisa as mesmas pessoas, como é que é feito. Então tem muita fantasia por trás dessas pesquisas aí apresentadas. Mas ainda considerando que o que está lá ocorrendo em São Paulo, ligeiramente Bolsonaro à frente, ligeiramente Lula à frente, a depender do instituto que está realizando a pesquisa, o que se tem é que no eventual segundo turno, que acredito que pode, ou que vai acontecer entre Lula e Bolsonaro, esse segundo turno também em São Paulo entre Haddad e o próprio Tarcísio. Acredito que não o Garcia, mas enfim, é aguardar, que é o eleitor que tem que dizer o que vai acontecer, né, Rui? Ricardo, agora no Rio de Janeiro, é interessante que eu acho que é o único estado que o presidente vai fazer governador. Não é? Lá o Lula já jogou a toalha. Lá já jogou, não tem a diferença, soma mais de 10 a 12 pontos, e o atual governador está aí liderando mesmo. Inclusive, o Rio de Janeiro, quando você faz um recorte na pesquisa do IPEC e também da Datafolha, o Rio de Janeiro é o único estado grande que o Lula está perdendo aí para o Bolsonaro, nas camadas mais pobres. Nos chamados 3 estados, né? Minas, mínimos, São Paulo e Rio. Até 2 salários mínimos, o Rio de Janeiro, Bolsonaro ganha. Isso também acontece no Rio Grande do Sul, essa vantagem de Bolsonaro, também em Santa Catarina e também no Distrito Federal. Minas ainda tem aquela leve diferença de Lula para o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro vai precisar intensificar bastante lá em Minas, mas São Paulo, esse empate técnico, aquele voto a voto mesmo que está acontecendo. Eu acredito que em Minas venha a ganhar o atual governador. Sem dúvida. A diferença é grande primeiro turno. O Zema, né? É o Zema, já despontou aí, eu acho que... Mas não consegue transferir para o Bolsonaro, é isso que eu estou falando. Também ele não... Meu candidato não é Lula nem é Bolsonaro, ele ficou neutro. Ele pediu para ele, né? Foi. A mesma receita do ACM Neto. Os grandes nomes que tendem a despontar aí para 2026, ACM Neto, o próprio Zema, né? E outros, exatamente. Aquele Felipe Dávila também. Enfim, agora vamos trazer um pouquinho aqui para a nossa região, o clima aqui dos candidatos a deputados federal e estadual. Tivemos aí as grandes caminhadas, os últimos atos de campanha acontecendo, pancadinha aí, inclusive, levando a multidão no último domingo aqui na cidade de Itabuna, gigante, né? E se você observar algumas pesquisas aí, de bastidores aí, coloca ele
num patamar que vai surpreender por conta de essas últimas votações aqui em Itabuna, quem teria alcançado essa margem somente o Geraldo Simões e o Fernando Gomes, lá para a década de 80, 90. Né? E ele consegue aí se manter. É importante dizer também que, embora o candidato seja bem votado em Itabuna, não quer dizer que ele se eleja, até porque ele precisa de mais votos fora desse eixo aqui. E nesse ponto estratégico, técnico da política, a gente só vê duas situações favoráveis para o Zé Alberto, que é o candidato do prefeito Augusto Castro, e também para a Soane Galvão, que é a candidata do Mário Alexandre. Eles estão no mesmo partido, disputando o mesmo espaço e com aquela mesma técnica de não só se concentrar nos votos locais, sobretudo nos votos fora de Itabuna. Augusto, 2 vezes deputado, sabe buscar o voto lá fora, e Mário Alexandre, com auxílio da mãe, que também já foi deputada, sabe buscar o voto lá fora. Pancadinha pode vir a ser o grande consagrado das urnas de Itabuna, superando aí e muito a votação aqui em Itabuna, pode sim, mas ele precisa de uns votos lá fora. E isso me parece que ele tem conquistado também, principalmente em torno da região aqui, por conta de ser um artista também, né? Cantor, ter cantado, isso empolga o Pancadinha parece estar para Itabuna como o Igor Canário está para Salvador, né? Exatamente. Exatamente. Agora é incrível assim, a gente às vezes não entende a lógica do eleitor, né? A gente sabe que ele é inteligente e sabe votar, porque o exemplo está aí. Pancadinha teve quantos votos para vereador? 1.800, 1.500, 1.800 Pois é, aí votos, agora já tem uma expectativa dele ter mais de 20 mil votos. Então, 30 mil votos, você vê que o eleitor sabe votar. Na hora de ser vereador, ele sabe que precisa daqueles votos só. Na hora do deputado, é incrível, né? Mas você, porque a concorrência é bem menor. Agora você leva em consideração outro ponto. O único candidato que fez oposição ao Augusto Castro. Se você for pegando o histórico aqui, o Guinho foi o único candidato que fez oposição ao Fernando Gomes e se destacou. Tanto é que foi para vice do Augusto Castro, né? O Pancadinha, da mesma forma, foi o que mais fez oposição e tem feito a Augusto Castro. Se despontou aí. E uma eleição de 20, 30 mil votos que seja do Pancadinha, isso credencia e muito para uma disputa prefeito em 2024. Ok. Barbosa. Na quinta-feira a gente vai ter a oportunidade de falar mais, que vai ser praticamente o último dia. Né? Mas você disse uma coisa aí que eu não concordo com você. Que a população de Itabuna sabe votar. Sabe votar como? Renovou a Câmara 3 vezes, Rui. Renovou a Câmara 3 vezes. Diferente de Ilhéus, tem vereador que continua lá. Um vereador de primeiro mandato, que teve 1.800 votos, e agora vai ter 30 mil votos, baseado em quê? O que é que ele fez? Em primeiro lugar, ele procurou brigar com o governo. Mas estava na prefeitura... Mas depois se ajeitou lá. Né? Sim, estava na prefeitura cheio de cargos lá, na prefeitura. Aí ele viu que errou, voltou, ficou naquele samba do crioulo doido. Tá? Então, para mim, a população de Itabuna não sabe votar, tanto é que nós não temos representação. Eu acho que a gente não tem representação justamente por isso, porque o último deputado federal aqui não fez um bom trabalho, que foi Geraldo Simões. Exato. E o eleitor... Mas teve outros aí que passaram por Itabuna e não fizeram também. Mas você acha, o Pancadinha é de origem pobre, da periferia, negro, não tem histórico político, nem dinheiro, mas ele se identificou com o eleitor. Então, ele ali, o eleitor está se sentindo já, nessa expectativa de eleição dele, representado por ele, porque ele faz tudo e diz tudo aquilo que o eleitor queria dizer para o prefeito Augusto Castro, por exemplo. Disse o quê, Ricardo? Porque se você for olhar asfalto de rua, Fernando foi campeão de asfaltar a rua, Geraldo foi campeão de asfaltar a rua, e foram justamente os anos que eles perderam a eleição em Itabuna. Mas sempre foi assim, nessa época, de jogar aquela borra de asfalto. Mas aí é que está, inclusive o secretário está aqui daqui a pouquinho, vai falar sobre isso. Essa questão do asfalto em Itabuna sempre foi uma história até chamada de sorrisal, porque existem duas maneiras de se asfaltar, a de verdade e a de mentira, né? Porque aquele asfalto que você joga em cima do barro, você está vendo que não vai... Estou falando de Fernando, quando fez a Cinquentenário, Ferradas, mas Fernando tem esse histórico de asfalto, até chamaram de sorrisal, né? Porque o asfalto sempre quebrava, porque não tinha base. Eu, por exemplo, quando era criança, eu vi fazer asfalto em Salvador, você tinha botado uma camada de brita, depois arenoso, depois você vinha com betume e depois com asfalto. Aí não quebra. Agora você faz o asfalto em cima da lama, Ricardo. O primeiro carro pesado que passa parece um mingau, né? Então, hoje não, parece que, eu não vi de perto ainda, mas parece que o trabalho que está sendo feito pelo Almir, pelo Augusto Castro, é um trabalho com mais qualidade. Mas aqui eu não quero discutir qualidade, estou querendo discutir aqui ações que eles fazem. Mas é isso que eu estou dizendo, vocês não estão acreditando. O eleitor de Itabuna não é mais bobo, ele olha e observa tudo, Ricardo. Você passa o asfalto da porta dele, como o Fernando fez, e ele está dizendo, está mal feito.
Eu não vou dar meu voto, porque isso aí vai quebrar, entendeu? É isso que eu estou lhe falando. A sensação, e aconteceu isso com o Fernando na última eleição. Falando, a sensação de fazer alguma coisa não influencia tanto o eleitor na hora de decidir. Tanto é que não reelegeu o Fernando Gomes, nem Geraldo. Mas eu acabei de Geraldo falar. colocou um excelente asfalto em Itabuna na época da Petrobras. Mas eu estou te falando que eu vi de perto, o Fernando estava acabando de asfaltar ali o Novo Fonseca e tinha morador falando mal, esse asfalto está mal feito, na frente de Fernando, eu vi isso lá. Então o eleitor, ele é esperto, ele sabe definir o que é bom e o que é ruim. Então, no meu ponto de vista, o eleitor de Itabuna sabe votar, entendeu? E você vê que nenhum prefeito até agora foi reeleito em Itabuna, porque ele achou que não merecia. Né? Vamos ver se Augusto consegue, mas até agora o eleitor de Itabuna não reelegeu nenhum. E é elogiado pelo povo de Ilhéus, viu? O pessoal de Ilhéus fala, ó, o eleitor de Itabuna é diferente de Ilhéus, ele não reelege porque não mereceu a reeleição. Então, vamos ver, né, se daqui para frente o que é que muda, mas até agora o eleitor de Itabuna provou que sabe votar. A gente não teve nenhuma reeleição aqui. Bom, a votação do Zé Alberto vai dizer se a população está aprovando aí, né, as poucas ações, diga-se de passagem, que Augusto fez, que foram a reforma de praças, muito caro, por sinal, gastou muito dinheiro para fazer 3 praças, e também agora esse asfalto que está sendo colocado, que é bem-vindo, lógico, a gente sabe que tem a participação do governo do Estado, CONDER, né, tudo em busca do voto. Se critica tanto Bolsonaro pelo pacote de bondade, mas o governo do Estado faz a mesma coisa aqui na cidade de Itabuna. Que seja feito sempre, né? Que a gente precisa realmente de muita obra. Que haja benefício para a população. Ontem mesmo eu vi um vídeo aí, parece que ele está asfaltando o antigo. O secretário vai falar daqui a pouco, né? São os corredores de ônibus, principalmente, né? Que tava... Eu fui outro dia acompanhar um menino na ambulância, rapaz, para o hospital, quase morri dentro da ambulância. Que a ambulância pulava, então é uma loucura. As ruas de Itabuna estão parecendo as crateras da Lua, né? Se não for feito um asfalto, não tem quem aguente. Mas quinta-feira a gente está de volta. Estamos de volta quinta-feira. Obrigado, Rui. Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aí. E quinta-feira vamos estar aqui, se Deus quiser, né? Com certeza, Barbosa. Às vésperas da eleição aí, vamos ver o que é que vai dar. Bom, gente, no próximo bloco, depois da Raquel, a Caroline Melo está aqui e a gente vai conversar com o secretário de Infraestrutura do município, Almir Melo Júnior. Então vamos agora com a nossa querida Raquel Rocha, psicóloga, que vai falar aí sobre a importância desse Setembro Amarelo. Bom dia, Raquel. Olá, telespectadores do TVI News. Estamos no mês de setembro, campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e hoje vamos falar sobre alguns aspectos dessa problemática. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio resulta em um ato deliberado, iniciado e levado a cabo por uma pessoa com pleno conhecimento ou expectativa de um resultado fatal. Essa definição ela é importante porque muitas vezes as pessoas rotulam atos perigosos como suicídio, como por exemplo, pessoas que dirigem em alta velocidade, usam quantidades abusivas de drogas, nadam em um rio muito perigoso, com muita correnteza. Então, nesses casos, é necessário verificar a intencionalidade de um resultado fatal para classificar a morte como suicídio. É importante ressaltar que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial e normalmente ocorre devido à associação de um ou mais fatores de risco. Os transtornos mentais estão entre os principais fatores. De acordo com a OMS, a maioria das pessoas que cometem suicídio tinham um transtorno mental diagnosticável, mas não estavam recebendo o tratamento adequado. Entre os principais transtornos que, se não tratados, podem levar ao suicídio estão a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o transtorno de personalidade borderline, assim como o abuso de álcool e outras drogas. Algumas situações da infância, como perdas parentais, dinâmica familiar conturbada e histórico de abuso físico ou sexual, também podem aumentar os riscos. Aspectos da personalidade como pessimismo, impulsividade, agressividade, individualismo e baixa resiliência são agravantes. Por último, encontramos os fatores de riscos referentes às situações pelas quais a pessoa está passando naquela fase da sua vida. Por exemplo, término de relacionamentos, perdas de entes queridos, desemprego, dificuldade financeira, violência sexual, conflitos familiares, doenças incapacitantes, dores crônicas, solidão. Então, aquilo que a pessoa está passando naquele momento também se constitui um fator de risco. Em relação à genética, os estudos apontam, sim, um componente genético significativo que aumenta a predisposição para tentativas de suicídio. Os aspectos emocionais resultantes de situações de culpa, desamparo, desespero,
conflitos com a identidade sexual também aumentam o risco. Em relação à idade, os índices de suicídio crescem em paralelo com a idade. É raro na infância, aumenta na adolescência e é um problema grave na terceira idade. Apesar do número de tentativas ser maior entre mulheres, os homens morrem mais por suicídio devido à letalidade dos métodos adotados. Essa é uma realidade mundial com poucas exceções e, além do grau de letalidade, podemos refletir também sobre a dificuldade do homem em pedir ajuda, em buscar tratamento, em reconhecer suas vulnerabilidades. Os homens são mais propícios ao alcoolismo, ao uso de substâncias psicoativas, que também são fatores de riscos consideráveis. Algumas profissões, como médicos, agricultores, policiais, também apresentam taxas mais elevadas, provavelmente devido aos estressores da profissão e também ao acesso aos métodos letais. Mais uma vez, é importante destacar que o suicídio é um fenômeno complexo que envolve vários fatores. Ele não pode ser explicado de uma forma simplista, baseado apenas em um fator de risco, seja no histórico familiar, na profissão ou qualquer outro. Então, essas são as informações que eu trouxe hoje para que você possa identificar os fatores de riscos, possa identificar alguém que esteja em risco e possa também orientar que essa pessoa busque ajuda, que busque tratamento. Lembrando o número do Centro de Valorização da Vida, o CVV, ligue 188 e valorize a vida. É isso aí, obrigada, Raquel, por essa sua mensagem, com certeza. E só lembrando, pessoal, que Setembro Amarelo não é só o mês de setembro, não. A gente tem que se conscientizar todos os dias. Se você tem um amigo que está passando por alguma situação, precisando de um apoio, alguém que apresenta índices de depressão ou qualquer outro tipo de patologia mental, você dê seu apoio, passe o número 188, que lá vai ter pessoas treinadas para te atender, te aconselhar e conversar com você aí, que às vezes, infelizmente, pensa até em tirar a vida, né? A depressão é uma doença que tem crescido bastante, mas existem pessoas aqui prontas para dar as mãos e combater junto essa patologia. E agora eu estou aqui já com Almi Melo, secretário de Infraestrutura aqui da cidade de Itabuna. Ele vai conversar com a gente sobre as principais demandas aqui da cidade e o que está sendo feito por sua secretaria. Bom dia, Almi. Bom dia, Carol, tudo bem? Prazer muito grande poder estar aqui na rádio, na televisão, TVI. Muito legal a estrutura e o pessoal muito simpático. O prazer é nosso em tê-lo aqui conosco. Almi, a gente tem visto aí que está ocorrendo algumas pavimentações, né? Principalmente nos corredores de ônibus. Eu gostaria de saber quais são os bairros que serão contemplados agora pelo asfalto. Olhe bem, nós começamos a fazer a pavimentação pela 00, pelos recursos próprios. Sim. Fizemos ali São Pedro, fizemos ali a continuidade da Manuel Chaves, fizemos atrás do Itão, fizemos a marginal ali da Princesa Isabel. E agora a gente conseguiu, com o governador Rui Costa, um pacote de 42 quilômetros de asfalto. Então nós vamos ter, todos os bairros serão contemplados e também as principais vias de ônibus, como você bem colocou. Nós estamos fazendo para trazer a mobilidade e trazer a segurança para os moradores de Itabuna. Todos os bairros, então, da cidade serão contemplados? Serão contemplados, sim. Todos os bairros a gente vai estar fazendo. Já começou, a gente está com um problema sério estrutural no Brasil, falta do CAP, mas hoje mesmo está chegando 2 carretas de CAP e a empresa já está mobilizada para começar de novo, dar continuidade nos asfaltos. O problema também que a gente tem em Itabuna, como bem Barbosa colocou, é que a gente teve asfaltos no passado onde não foi feito subbase nem base. E isso danifica demais porque ele quebra. O asfalto, ele é uma capa selante. A única coisa que ele serve é para selar e deixar de ter o barro. Mas se embaixo você não tiver a resistência suficiente para que você mantenha essa capa selante rígida, ele quebra. E é o que acontece em Itabuna. Nós temos um problema gravíssimo de buracos em Itabuna. A gente tem atingido, tem procurado fazer. Cada dia que passa mais, nós chegamos a ter 8 equipes de tapa-buraco, hoje estamos com 4.
e trabalhando aí dioturnamente. Agora, lógico que com esses 42 quilômetros a gente vai melhorar bastante o resultado de Itabuna nesses próximos 2 anos e meio. Com certeza, e de preferência uma pavimentação com qualidade, né? Como o Barbosa bem citou, que não adianta também asfaltar a cidade toda com aquele asfalto por cima de qualquer jeito, né? Existe não. todo um processo. E você também tem que botar meio fio, porque o meio fio ele serve para você conter e não ter infiltração por debaixo. Então você vê muitas ruas aqui em Itabuna feitas sem meio fio. Só jogou asfalto e deixou lá. Com certeza. Outra conversa que foi bem presente aqui na cidade foi a questão daquele empréstimo, né, dos 31 milhões de dólares. Esse empréstimo ele foi aprovado aqui pela Câmara, está em conversa. Você já tem um projeto para poder utilizar esses 150 milhões? Algo em mente para poder fazer a aplicação desse dinheiro? Tem sim. Nós temos aí a Bananeira, toda aquela via Bananeira ligando a BR-101. Sim. Fazer toda a urbanização, dar continuidade naquela parte. Uma ponte que sai ali na Kennedy também, para você melhorar a mobilidade. Sim. Entendeu? Nós temos o viaduto, projetado também um viaduto, que sai na Princesa Isabel, sempre buscando mobilidade. Nós temos também a via da Princesa Isabel até a BR-101 também, que é uma ligação importante também. Então nós estamos com os anteprojetos, esperando agora o governo federal aprovar. Depois que ele aprovar esse empréstimo, a gente vai ter que ir para o Senado aprovar. Aprovando, aí a gente vai para os projetos executivos e aí fazer a parte nossa de engenharia e as licitações. Entendi. E com relação à ponte do Góes-Calmon, qual o projeto? Vai permanecer o projeto do prefeito anterior? Que o prefeito anterior deixou um projeto já para essa ponte, né, que começaria ali na Praça Camaquã, para sair ali no shopping. Vocês vão permanecer com esse? Ou... Ali não é uma ponte, é uma passarela. Sim, isso, a passarela. Também está projetado, está nesse empréstimo também, essa passarela, para melhorar a mobilidade também. Isso, falando em passarela, aquela passarela ali do bairro da Conceição, ela está enferrujando e apodrecendo. A gente já notificou a empresa que foi feita, foi notificado pelo governo passado, está na garantia. Eu vou reiterar de novo, essa semana ainda, a notificação. Entendi. E a duplicação da Juraci Magalhães até o Cidadele, tem alguma previsão? Tem previsão, já foi licitada, já teve empresa vencedora. O CIT, né, que é o antigo DERBA, já está pedindo para a empresa mobilizar e fazer a duplicação com canteiro central, com a iluminação no centro, uma duplicação bem feita, para trazer também segurança aos moradores. Ontem mesmo eu vi na televisão um acidente naquela duplicação que foi feito para lá, está sem sinalização. As pessoas que andam de bicicleta não podem andar mais porque você não tem mais acostamento, mas a nossa não, a nossa vai ter tudo. Falando em acidente, ali na Princesa Isabel, frente àquele drive-thru que foi construído agora, tem um poste. Já foi solicitada a Coelba a retirada há um bom tempo e aí ela não tirou ainda. Já foi solicitado. A prefeitura notificou. Então tem a previsão, tem. Falta agora a Coelba tirar, porque aquilo ali realmente ficou perigoso. Exatamente. Ainda mais nessas carreatas que está tendo constantemente, o motoqueiro, até o Uber, quer sair do meio da carreata e acaba dando de cara com Ficaram de me dar a posição ali. Hoje ainda. Entendi. E com relação ao estádio Luiz Viana Filho, tem previsão de reforma para funcionar? Será que o Itabuna vai conseguir jogar em janeiro? Tem previsão de reforma, o governo do estado já autorizou o recurso e a Sudeste vai licitar. Entendeu? Esse ano ainda a gente vai começar essa obra também. A licitação deve estar ficando aí conclusa em dezembro. Entendi. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador que é a seguinte: quando que vai fazer as marginais da Princesa Isabel? A Princesa Isabel poderia, apesar de ser um pequeno trecho, ser uma grande avenida. A gente já começou a fazer a marginal na Princesa Isabel, inclusive a gente desviou também pelo fundo do mercado ali. Fizemos uma via para poder melhorar a mobilidade, tirar também quem estiver indo para a Princesa Isabel, não pegar a sinaleira. Então aquela via está pronta e a marginal, a gente não concluiu a marginal justamente por causa do poste. Então o poste, eu não vou trazer movimento para marginal se eu ainda tenho um problema da retirada do poste. Entendi. É para não aumentar o fluxo nela, entendeu? Entendi. E qual o projeto para ligar a nova BA ao bairro Conceição? Não, esse projeto a gente não começou a fazer ainda não.
Não tem previsão também, Não, né? não, eu vou dar uma olhada lá com o pessoal de planejamento. Pronto. Outra coisa, Almir, que o pessoal tem reclamado bastante é com relação à conservação dos pontos de ônibus. Estão bem desgastados, correndo até risco de até desabar. Tem alguma previsão para reformar esses pontos, trocar ali aquela parte coberta, onde as pessoas ficam embaixo esperando? Eu vou ver com o Thales, porque aí é na parte de trânsito. Trânsito e transporte. Infraestrutura, entendi. Entendeu? Pronto. Mas eu vou ver com ele e até ajudá-lo, se for necessário, fazer um termo de referência. Entendi. Com relação à questão dos asfaltos que você comentou aqui comigo que vai vir, tem uma previsão de até tal data entregar essa pavimentação aqui na cidade de Itabuna, porque principalmente os motoristas de Uber, eles têm reclamado dos buracos, que está danificando os carros. Os buracos é tapa-buraco, é outra operação. Isso, essa operação tapa-buraco. Tapa-buraco a gente está fazendo, nós estamos fazendo. Nós estamos com 4 equipes. Agora, o asfalto, nós estamos com 2 frentes de asfalto. Então, como eu estou falando, Itabuna é uma cidade também que chove praticamente todo dia. Sim. E o asfalto com chuva também não funciona, entendeu? Então, mas a gente tem a previsão de até o final do ano a gente atingir pelo menos uns 25 quilômetros a 30. E aí a cidade vai sentir a melhoria. Pronto. E em que pé está aí os projetos dessas BRs que passam aqui em Itabuna? Olha, o governo federal nos informou que ele autorizou a duplicação, uma solicitação do prefeito Augusto Castro, a orientação nossa, daquela pedreira até a polícia rodoviária, que aí eu acho que Itabuna ganha muito, porque você faz a ligação também com o semianel viário, e aí você passa a ter mais mobilidade também, para quem estiver cruzando Itabuna, certo? Naquela parte ali é uma parte realmente bastante danificada, cheia de ferro velho, e você vai trazer uma cidade com conceito melhor. Entendi. A gente está com as imagens até da passarela e do ponto de ônibus. Você pode exibir aí, Cássio, por favor. Está bem, né, danificado. E essa passarela foi feita nova, no final, né? foi feita no final do governo, do ex-prefeito. Aí, Já foi nesse notificada a empresa. Eu vou cobrar do setor de engenharia lá a programação. E qual foi a resposta deles? Até agora não deram resposta. Mas eu vou cobrar essa semana de Uma novo. obra nova, né? Já Nova. parecendo que está aí há não sei quantos milésimos de anos. Exatamente. E o material também que não deve ter sido legal aí. Tem que acontecer aí agora a reforma, uma certa reforma, porque senão vai perder a obra todinha. Tem que fazer a manutenção aí, eles manterem aí. Manutenção, isso. Ali, ó. Mas eu vou dar uma olhada aí, eu te dou notícia. Pronto. E o centro comercial de Itabuna, existe algum projeto para ele? Aí são os pontos, olha. Está se estudando o projeto, sim, para o centro comercial. Esse ponto é na Beira Rio, não é isso? Tá feio. Perigo aí. Mandar olhar lá. Já vou mandar dar uma ajeitada nisso aí. O centro comercial está se estudando o projeto. O que vai começar agora a obra já é da Feira do São Caetano. Esse aí já foi licitado também. Sim. E vai começar. A gente está buscando aí fazer a transferência dos feirantes para a antiga Kildare, provisoriamente, e a empresa mobilizar para poder começar a Feira de São Caetano, que também está bastante danificada. No caso, a maior dificuldade agora para começar a reforma da feira seria justamente essa relocação desses feirantes que estão resistindo, né? Sim. Não digo nem resistindo, a gente está negociando. Eu acho que tudo na vida tem que ser negociado com democracia, com habilidade, com inteligência e com simplicidade. Mas aí a conversa está bastante evoluída. O que a gente tem que fazer é as alterações na Kildare, e também o pessoal que treina na Kildare, que hoje tem um belíssimo trabalho, a gente também está entregando a Vila Olímpica, então transferir essa turma para lá, para também não deixar a turma desassistida. E até agora, né, a entrega da Vila Olímpica foi adiada. Ontem eu estive fazendo vistoria lá com o secretário Davidson, está praticamente pronto. Sim. Com o secretário Davidson, depois a gente foi no Caique também, que está ficando belíssimo o campo. A gente vai entrar com a contrapartida da limpeza, estacionamento e asfalto lá no Caique também. Sim. Então Itabuna ganha aí 2 grandes equipamentos, fora as duas quadras que já ganharam a reforma também. Pronto. E qual é a previsão de entrega para a Vila Olímpica? Final do mês aí está pronta, ela está pronta, está fazendo agora só os detalhes.
A feira também já foi aprovada, agora só em conversa essa relocação do pessoal, porque também lá na Kilder é dado algumas aulas, né, de handebol, de uma pessoa que... É isso. Pronto. Aí não teria como pegar esse pessoal justamente do handebol e colocar na Vila Olímpica? É isso, é o que eu estou dizendo, na entrega da Vila Olímpica é quando a gente vai entrar na Kilder, entendeu? Sim, entendi. Que deve estar pronta praticamente a Vila Olímpica. Pronto. Essas são as perguntas mesmo, as diligências aqui de Itabuna, que a maior estava sendo a questão aí do asfalto. Infelizmente a cidade estava parecendo uma lua, viu? Não, mas graças a Deus aí segurou um pouco a chuva também e a gente está evoluindo e tenho certeza que até o final do ano a gente vai ter os corredores principalmente e alguns bairros já assistidos. Que bom. Quero agradecer a você, Barbosa, o pessoal da TVI, dizer que é muito importante a gente prestar conta do nosso serviço, porque eu acho que o papel do homem público é se comunicar. Com certeza. Nós também queremos agradecer a sua presença, sabe que é sempre bem-vindo, mas antes de você ir, eu queria saber aí quais são as perspectivas para as eleições, porque tinha uma conversa que você iria embora daqui de Itabuna, e aí, a Almi vai embora ou não vai? Não, na verdade, eu ia pedir para me afastar, justamente para poder fazer campanha mais próximo lá à minha terra, Canavieiras. Só que a pedido do prefeito eu continuasse, e porque a gente está com diversos projetos e seria ruim essa descontinuidade. Então vamos esperar passar as eleições e aí a gente volta a conversar. Pronto, então tá bom. Eu agradeço a sua participação e o pessoal de Itabuna, então pode ficar tranquilo que está vindo aí asfalto. Chegou já. Vai fazer um tapete na cidade. Hoje chegou 2 carretas de CAP. Eu fico feliz quando o CAP chega. Só para você ter ideia, tem CAP que a gente está pegando em Belo Horizonte, a empresa. A gente não, a empresa, no caso. Sim. Porque não consegue ir lá na refinaria em Salvador. Sim. Pronto. Então Itabuna vai ser, graças a Deus, asfaltada. E eu agradeço aqui, Almi, a sua participação conosco. Sabe que as portas da TVI estão sempre abertas. E eu vou cobrar, viu, esse asfalto aí. Vou mandar mensagem. Almi, cadê? Me mande vídeo das obras para a gente exibir aqui para o pessoal. Porque as perguntas que a gente mais recebe é justamente com relação à infraestrutura. Mando sim, pode ficar tranquilo que eu vou mandar. E se está acontecendo um bom trabalho, a gente tem que mostrar, né? A TV também não é só para apontar, também é para mostrar o serviço prestado e te parabenizar que está sendo um excelente secretário, de fato, e tem se preocupado aí com o principal, que é a qualidade. Como você bem falou, não adianta sair asfaltando tudo aí, na loucura, na correria por política, campanha, e não fazer um bom trabalho. Então, parabéns aí pela sua gestão. Eu que agradeço, e o trabalho é árduo, mas gratificante, quando a gente faz um trabalho bem feito e prestando contas à população. Muito obrigado a vocês aí, a todos um abraço forte. Obrigada. Esse aí foi Almir Melo, secretário de Infraestrutura da cidade de Itabuna. Falando em Itabuna, a gente vai falar de tempo. Itabuna atualmente está em 28 graus, parcialmente nublado, podendo chegar à máxima de 28, vai permanecer nessa temperatura, e a mínima de 20 graus. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, 24 graus, também parcialmente nublado, podendo chegar à máxima de 27 graus e a mínima de 15. Itapé, nossa cidade vizinha, 28 graus, vai permanecer em 28 também, podendo chegar à mínima de 19, finalizando com Salvador, nossa capital, 27 graus, parcialmente nublado, podendo chegar à máxima de 28 e a mínima de 23. Pessoal, só lembrando que a TVI tem a parceria aqui com o portal do Jornal à Tarde. Você aí que quer ficar por dentro de notícias com relação a esporte, política em geral, é só colocar lá www.tviplay.com.br e clicar na opção do Jornal à Tarde. Lá você clicando em notícias, você vai ficar por dentro de todas as notícias do Brasil e do mundo, não só aqui da Bahia. Você pode clicar também em esporte, política. Quem quer ficar por dentro de política, do que está acontecendo aqui na nossa região, é só você clicar lá no portal à tarde, tá bom? Lá você vai acompanhar tudo sobre eleição, sobre esporte, e você que quer participar aqui dessa programação também é fácil. O canal do YouTube é o TVI News Brasil. Você pode compartilhar com todos os seus amigos, seus parentes, compartilhar no grupo do WhatsApp.
E temos também o TVI Play, que você pode baixar aí na Play Store, ok? Se você tem alguma denúncia, o número do WhatsApp, o Cássio vai estar exibindo aqui na tela. E você pode estar aí mostrando a sua denúncia, as suas principais demandas. E agora, infelizmente, falando de uma notícia triste que comoveu bastante aqui na Bahia, foi o ataque, né, a uma menina cadeirante numa escola. O adolescente que matou a estudante na escola municipal Eurides, ele foi um adolescente de 14 anos, já foi preso, na verdade preso não, encaminhado, né? É de menor. Aí, Barbosa, infelizmente quando a pessoa não tem a maioridade, acaba escapando, né, de certos delitos, como foi o caso dessa morte, que foi uma morte bem triste de um adolescente de 14 anos cadeirante. Todo mundo correu, Barbosa, e ela, pelo fato de ter essa dificuldade de mobilidade, não teve como fugir desse ataque. Infelizmente, Carol. E, assim, ainda bem que passou um cidadão armado na hora, né? Tinha porte de arma, tudo indica. E ele viu aquilo ali e acabou atirando no menor para evitar uma tragédia maior. Como morreu a cadeirante, poderia ter morrido outras pessoas, né? E triste foi ver o desespero do pai daquela menina, querendo entrar, inclusive, na frente da ambulância, né? Não deixaram ele acompanhar a filha, ele estava muito desesperado e foi uma cena muito triste, muito lamentável. Agora, Carol, a gente estava ouvindo aí a entrevista, né, do secretário de Obras, né, da Infraestrutura de Itabuna, o Minelo, e a gente fica feliz em saber que a cidade está sendo trabalhada, está sendo melhorada, né, principalmente na questão do asfaltamento, as principais vias de Itabuna, que estavam esburacadas, né, maltratadas e precisava realmente desse asfalto. Com certeza. Espero realmente que seja um asfalto bom, de qualidade. Eu ainda não vi de perto, mas vou acompanhar porque é a cidade que a gente vive, então a gente quer viver bem, a gente quer poder andar de carro, não ter problema, né? Porque tem ruas asfaltadas em Itabuna que a gente passa e parece que você ainda está nos buracos, porque o asfalto é irregular, foi feito de qualquer Péssima jeito, qualidade. péssima qualidade. Taparam buracos, né? Ao invés de fazer um recapeamento, então o carro fica dando aqueles pulinhos, parecendo que você está andando ali uma coisa irregular que realmente é. Andando na lua, né? Né? Então é uma loucura. Então, mas agora a promessa é de que vai melhorar, né? O secretário aqui, inclusive, falou que com relação àquele ponto de ônibus, aquela imagem terrível, mostra aí, Cássio, a imagem do ponto de ônibus. Disse que hoje mesmo ele vai dar uma olhada, vai mandar o pessoal verificar. E eu falei... está correndo risco de morte ali. Com né? certeza. Ali pode desabar em cima de alguém, bater na cabeça. Perigo. Né? É um perigo ficar ali esperando ali embaixo. E há também aquela passarela, né, Barbosa, que é uma obra nova. Exatamente. E já tão danificada. Olha aí o ponto de ônibus fica ali na beira-rio, né? É ali perto da antiga Polimed, esse ponto aí, né? Aliás, esse fica em frente ao Atlanta Esse Center. É na beira-rio, né? Em frente ao Atlanta Center. Acho que é em frente à praça ali do Banco do Brasil. Isso. É aquela praça ali, Olinto Leone, né? Exato. É Olinto Leone. Então tá aí, ó, tá no ferro ali, o ferro todo enferrujado, mostrando que realmente já passou já não tem mais limite, ponto, né? Já passou do limite de ser trocado. É um perigo, né? Ficar aí embaixo. É melhor que fique sem isso aí, que as pessoas fiquem debaixo da árvore. Deixe só o banquinho para sentar. Do que essa estrutura ameaçando cair na cabeça das pessoas ali. São muitas pessoas que ficam aí nesse ponto, porque ele é o último ponto ali da beira-rio que dá acesso ao ônibus para a Califórnia, para a zona norte da cidade, né? Então as pessoas que estão resolvendo coisa aí no comércio, no centro de Itabuna, se dirigem para esse ponto, para ir para a Barra de Fátima, Califórnia, Santa Inês, né? Toda essa região aí. Então é muita gente que frequenta isso aí e no horário de pico, né, pode ter uma tragédia maior. Então, tomara que o secretário mande tirar logo isso aí, que está ameaçando cair. Com certeza. E tem as imagens também da passarela, né, Cássio? Pode mostrar as imagens aí da passarela. Inclusive, o problema dessa passarela não é nem só essa estrutura que é muito grossa, o ferro é muito grosso, ele vai demorar muito para chegar a um ponto de corrosão total e cair, né? Não é agora que vai acontecer isso, porque esse ferrugem é superficial. O que preocupa a gente são os refletores que estão presos nessa passarela. E não é esse refletorzinho aí, mas tem uns grandes que podem cair a qualquer momento, porque a base dele na solda já enferrujou. Então, tem que acontecer logo a manutenção. O secretário estava aqui, falou que entrou em contato, está esperando por parte
parte da empresa, né, que foi responsável por essa obra. Eu até comentei aqui, né, que a empresa ela não usou um material chamado galvanizado, né, que é um material que não enferruja. Eu não sei se na licitação, no contrato, tinha essa especificação. Porque um negócio que passa a gente todo dia não pode ser qualquer material, né? Isso aí você pode pôr em risco a vida de várias a pessoas. passarela, né, que passa por cima do rio. Pois é, e você põe em risco a vida de várias pessoas aí. Então a gente não sabe como é que está a estrutura debaixo do piso, né? Porque o piso é de cimento. É mas preocupante, o que é né? que segura essa Exato. prancha de cimento? Faz até medo passar. Porque se for um ferro igual esse que está aí, fininho, enferrujado, pode comprometer aí também a segurança das pessoas. Então acho que a prefeitura deveria, Carol, fazer aí uma manutenção preventiva, né? Mandar um engenheiro olhar por baixo dessa passarela, como é que está a estrutura, se não está correndo risco, né? Porque passando pessoas aí toda hora, como a gente está vendo aí o movimento, é muito perigoso. Tem uma outra imagem aí, Cássio, dessa passarela, você pula aí e mostra, que é a que mostra os refletores. E essas obras, Barbosa? Tem um refletor ali que ele é grande e está ameaçando já cair em cima de alguém ali. Então, essas obras precisam ser assistidas, né? Não é simplesmente fazer a obra e largar de mão. Tem que ser assistido, que tudo precisa de manutenção. Uma obra nova tem o quê? Um ano essa obra? Não, tem 2 anos já. Aí. Mais de 2 anos, né? Ela foi inaugurada no carnaval, no último carnaval feito por Fernando Gomes. Se não me engano foi em 2020. Foi antes da pandemia, que 2020 já estava na pandemia, né? Já, foi quando entrou a pandemia. 2020. Eu acho que foi 2020, foi o último carnaval que foi feito por Fernando Gomes. Ele inaugurou isso aí num dia de carnaval, à noite. Inclusive tem imagens aí que foi feita, né? Foram feitas na inauguração. Foi até a Gisele que cobriu lá. E eu queria mostrar isso aí, ó, aquele refletor que está lá na frente, ó, na parte mais larga, está chegando aí, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, onde tem justamente uma pracinha aí. E outra coisa que eu acho que precisa essa passarela, porque se tivesse coberta também não teria enferrujado. Né? É um absurdo não ser coberta. Porque aí se você cobre, a água não estava, né, corroendo os ferros, porque a água é que causa essa oxidação. A oxidação. Duas coisas causam a oxidação. Uma é a pintura mal feita, porque essa pintura tinha que ser anti-ferrugem. Olha aí a base, ó, esse postezinho laranja que está aí, tá vendo? A outro refletor, esse do meio aí, ó, a base dele tá podre. E é um refletor grande, ele deve medir aí meio metro mais ou menos, ó, 50 centímetros. Então se cair na cabeça de alguém isso aí, entendeu? Tá perigoso isso aí, a gente chama a atenção, né? O Almir Melo disse que vai mandar olhar. Na verdade, ele disse que já entrou em contato com a empresa responsável e está aguardando a resposta dessa empresa. Agora, a empresa, salvo engano, é a Minas Aço, que é do Roberto Barbosa. Inclusive perdeu o irmão, né, semana passada, o Rui Barbosa, fazendo aí 7 dias que o Rui faleceu. E o Roberto está, claro, muito consternado, muito triste com essa situação, né? Mas eu já até convidei o Roberto para vir aqui explicar isso aí também, né? Falar como é que foi. Ele é presidente do PP aqui, né? Do Partido Progressista, né? E inclusive dedicou um salão ali perto do Banco Raso para justamente ser a sede do partido, né? Então tá aí, a gente espera que seja tomada providência, porque vidas são vidas e a gente não pode colocar vidas em risco, em jogo. Né? E as pessoas merecem o respeito devido aí, as pessoas que pagam seus impostos e passam aí todo dia nessa passarela. E é um cartão postal da cidade, porque ela fica no centro da cidade, né? Quando ela foi inaugurada, inclusive, Carol, ela tinha uma iluminação cênica. Era ficar à noite, ficava bem linda, né? Ficava linda, um dia era azul, outro dia era amarelo, né? Por exemplo, agora a gente está vivendo o Setembro Amarelo. Por que não está iluminando mais essa passarela, Barbosa? É o que? A falta de refletores? Olha lá, os refletores estão lá, é manutenção, a fiação, já que enferrujou ali, a fiação também enferruja, né? Porque é tudo feito de cobre, tudo é metal. Então tem que ter um cuidado, tem que ter uma manutenção preventiva. Então eu passei lá ontem, por exemplo, à noite, está tudo escuro, aí só tem um refletor aceso aí. Então, além do perigo que as pessoas correm, né, de passar aí no escuro, ainda tem um perigo de cair um poste desse aí numa ventania, né, e machucar a pessoa. Então, essa pracinha aí, por exemplo, né, era para estar tudo bonitinho aí, né, para a pessoa poder ficar aí conversando, namorando, né? Antigamente as pessoas namoravam em praça, sabia? Não é do seu tempo não, né? Hoje as coisas ficam entre 4 paredes, mas antigamente era nas praças que namoravam, encontrava as pessoas, né, batia papo. Então, a gente lamenta muito essa situação aí da passarela. Vamos esperar, né, que seja resolvido o mais breve possível,
Inclusive tem uma placa lá que foi colocada desde o início desse ano, que a passarela estaria em obras, só que essas obras nunca foram feitas. A gente ainda não viu, nem a manutenção está sendo feita. Eu lembro que essa passarela ainda houve aquela questão, né? Por que não frente ao shopping para ligar? Tem essa polêmica aí, mas eu acho que aí é o lugar adequado. Primeiro porque aí tem um estacionamento que beneficia várias pessoas que querem ir ao centro e não estão de deixar o carro, né? Isso. Que essa parte central aí hoje você não encontra vaga mais para estacionar, a não ser que você chegue aí no horário de almoço ou antes das 8 da manhã. Aí você acha a vaga. Fora isso é uma dificuldade. E agora que vem a Zona Azul, mais ainda. Então o ex-prefeito, o saudoso Fernando Gomes, pensou nisso, né? Não, eu vou fazer um estacionamento do outro lado, na Câmara de Vereadores, você pode deixar seu carro lá, não vai pagar a Zona Azul, e você atravessa a cidade, ou a passarela e vem para o centro da cidade. Então isso está ocorrendo. Tem muita gente que deixa o carro lá no Góes Calmon, no bairro da Conceição, e atravessa a passarela e vai para o centro. Outra coisa, Carol, é o próprio morador do bairro da Conceição. Porque antes ele tinha a ponte antiga, Sim. a ponte dos velhacos, como é chamada ali, a pontinha antiga, que é uma passarela também de cimento, né? E ele tinha a ponte do Góes Calmon. E aí o que é que acontecia? A ponte do Góes Calmon, você mal tem passeio. Você tem uma calçadinha de 50 centímetros, só dá para passar uma pessoa. Então quando vem outra pessoa de frente, se você é mais gordinho, aí você tem que descer ali o passeio, ir para o meio da ponte para outra pessoa passar. Então não é o local adequado para pedestre. Aquela ponte deveria ser, inclusive, proibida para pedestre, né? E aí esse morador do Conceição tem essa passarela aí que corta caminho, ele chega mais rápido ao centro da cidade, então é uma boa. Hoje o pedestre que mais usa aquela ponte lá é o pedestre, às vezes, que vai para uma clínica que tem ali, e aí resolve atravessar ali, ou então que vai para o Góes Calmon. Então diminuiu muito o fluxo ali de pessoas e contribuiu para um tráfego melhor. Porque é muito apertado aquele passeiozinho daquela ponte ali, né? E a gente espera, inclusive, eu não vi essa parte aqui que o Almir falou, mas aquela ponte já era para ter sido substituída. Aquela ponte foi a segunda ponte de Itabuna, né? E ela hoje já está defasada. Ali, inclusive, para passar carros pesados. Tem previsão, né? Já para substituir, já sim. Não só isso, tem muita obra vindo aí. A questão do estádio mesmo, ele falou que tem já a previsão de entrega, que provavelmente em janeiro o Itabuna já vai jogar dentro. Tomara, né? Porque inclusive tem uma proposta para que a obra seja mais rápida, Carol, que não é reformar o estádio inteiro, né? Eles fariam o quê? Por que o estádio foi condenado? Pelos os vestiários. Isso. Porque os vestiários estão numa condição insalubre. Então vai se fazer um novo vestiário ali em cima mesmo, perto do gramado, como é o estádio do Barradão, como é o estádio do América de Minas, né? A torcida vai ver na hora que o jogador está saindo, está entrando lá, porque o vestiário vai ficar ali perto do gramado. Então acaba com esse problema da insalubridade. Seria uma coisa provisória, mas que a gente conhece bem o que é provisório e acaba ficando definitivo, né? E aí você não teria uma reforma grande agora para ficar 1 ano, 2 anos reformando. Você faria isso a obra do vestiário, dava uma melhorada no gramado e nos banheiros, né, e nas cabines de imprensa, que é também um ponto que está precisando ser reformado. Então eu acho que uma reforma dessa não dura mais de 3 meses, né? É uma obra rápida e dá para ser feita em 3 meses. Que aí só são 2 vestiários, aliás 3, né? O visitante, o time da casa e o arbitragem. E lá em cima as cabines de rádio que tem que derrubar ali, porque fizeram um arguidá ali em cima, né? Como a gente chama, um puxadinho, né? Para botar a imprensa, e eu acho que aquilo não é legal. Devia deixar o que foi feito originalmente, que está sentado em cima da laje, não tem problema nenhum, não tem insegurança nenhuma. Então é só tirar aquele puxadinho do primeiro andar que foi feito para televisão, porque quando fizeram o estádio não foi projetado para televisão. Itabuna ainda não tinha televisão em 1970, sim, né? Então eles não pensaram em televisão, pensaram só em rádio. Fizeram 6 cabines de rádio, 3 para as rádios locais que tinham na época, 3 rádios AM, e 3 cabines para as rádios que vinham de Salvador, vinham de outra cidade acompanhar a sua equipe. Então tinham 6 cabines de rádio e uma tribuna de honra. Essa tribuna de honra era para receber autoridades, né? Então, atualmente, com a chegada de 3 canais de TV para Itabuna, fizeram improvisado em cima da tribuna de honra, fizeram um puxadinho, como eu falei. Para a imprensa, né? Só para a televisão. E é isso que está correndo o risco de desabar. Inclusive, a gente vai mostrar umas imagens aqui em breve para você ver, né, a situação que está lá, o estádio Luiziano Filho.
E é um estádio tão grande, né, Barbosa? É triste. Itabuna ter seu estádio e ter que jogar fora de casa. Itabuna é uma cidade que sempre pensou grande, o dinheiro circulava muito aqui na cidade. E eles fizeram um projeto de estádio, que não é qualquer estádio, porque não foi acabado aquele estádio. O projeto ali era um projeto parecido com a Fonte Nova, era uma ferradura, né? Ia ter 2 lances de arquibancada nessa ferradura, igual a antiga Fonte Nova, só não era coberto, porque naquela época não se cobria a arquibancada, hoje já se cobre. Então naquela época seria um grande estádio, era um estádio para competir com estádios do Brasil inteiro. E já pensou se aquele estádio fosse feito e a gente tivesse uma boa equipe de futebol aqui, era um estádio para caber 60 mil pessoas ou mais. E infelizmente os prefeitos foram entrando, fomos perdendo representatividade política, o Cacau acabou, né, teve a vassoura de bruxa que dizimou o Cacau aí, e aí ninguém falou mais nisso e o estádio ficou abandonado praticamente. Então ficou um elefante branco. É um estádio muito grande, tinha projeto de pista de atletismo, não foi feita, o gramado ficou mais alto, né? E ali eu até sugeri aqui ao Alcântara, vou falar com o próprio Almir, para ver se bota cascalho ali em volta daquele campo, para evitar aquela altura, porque inclusive pode causar um acidente se um jogador cair ali e rolar, né? Como já aconteceu. Então é bom que coloca ali uma terra e nivele ali o nível do gramado com os bancos de reserva, né? Inclusive o Alcântara vem aqui amanhã, a gente já conversa com ele. Uma boa sugestão para ele aí, né? Sugestão. Eu não sei qual, porque ele ficou de retornar aqui depois da reunião em Salvador, ele não tinha retornado ainda, então agora vamos saber, né, o que foi que eles discutiram em Salvador em torno dessa reforma, né, mais rápida, e se depois vai ter uma reforma definitiva, né, porque se fizer essa mais rápida e esquecer, aí, gente, acabou de novo, né, daqui a 4 anos o estádio vai estar, né, como era antes. Infelizmente, né? E a gente que tem tanto esses patrimônios, como o Estádio Luiz Viana Filho, a Vila Olímpica, não pode ver essas obras abandonadas. Vai inaugurar dia 1º. Acho que eles foram corrigir alguma coisa que estava errada lá. Não sei se já botaram o placar eletrônico, retiraram o que tinha e eu espero que bote um novo lá, né? A Almi falou que já vistoriou lá, que está tudo ok e que breve aí vai ser inaugurada a Vila Olímpica, até porque precisa que inaugure para poder relocar o pessoal da Kildare para a Vila Olímpica, para não parar as aulas de handebol que acontecem na Kildare. Pois é, e a antiga Kildare, né, precisa desocupar para colocar a feira ali. E outra coisa, o pessoal que faz o handebol lá nessa antiga fábrica de sapato, a moça, ela está reclamando do piso atual da Vila Olímpica. Ela acha que o piso não é o adequado. Mas olha, eu soube que foi colocado o que há de mais moderno no piso. Isso. É um piso sintético, um piso diferenciado, não é aquele taco, né? Que antigamente era o taquinho de madeira, chamado taco, que era uns bloquinhos de madeira que acabava um ou outro soltando, podia causar um acidente, um atleta tropeçar. Não, isso foi tirado, todo o taco, né, de madeira foi tirado e foi colocado agora um piso sintético. Eu ainda não fui lá, não vi de perto, né? Mas eu acho que é o que se usa hoje em todo o Brasil. Inclusive tem ginásios de esportes, né, que deixa o piso guardado. Então assim, vai ter basquete, ele só bota o piso de basquete. Sim. Aí vai ter handebol, aí tira o piso de basquete e bota o de handebol. É um piso vinílico. Então, se for realmente desse piso, eu acho que é do que há de melhor. Eu só espero que possa trocar também, né, nas modalidades, não fica um piso só. Que aí aquela ruma de linhas ali, de visões, né, acaba atrapalhando a visão do espectador e do próprio atleta, né? Então não vi ainda como é que está isso. Eu espero que seja um piso para cada modalidade, como é feito em outros lugares. Com certeza, mas a gente vai acompanhar, a gente vai estar lá, né, cobrindo aí. É isso aí. Com fé em Deus, reabertura, né? É a reabertura da Vila Olímpica, dia 1º. É isso aí, Carol. Estamos chegando ao final do programa, o Denilton está chegando aí, né, com Alerta Cidade. Na bronca. Você gosta de chamar na bronca. Aqui teve um programa chamado A Bronca, né, que era apresentado pelo Luke Rey e pelo nosso querido Valnei Magno, né? Era A Bronca. Tinha um blog também deles aí. Esse é o bordão dele, na verdade, né? Quando ele tem aí as notícias dele, que realmente são broncas para a cidade de Itabuna e região. Eu queria aqui até, Carol, fazer um reconhecimento ao trabalho da Guarda Municipal. Ontem tinha um maluco, né? Sim,
com um facão, portando um né? facão. Uma arma branca. Estava andando ali pelas ruas de São Caetano. Um perigo isso, né, Barbosa? E Essa questão, os hospitais psiquiátricos hoje no Não Brasil existe não mais. existe mais, por conta daqueles tratamentos antigos que tinha de choque e Camisa todo de aquele tabu, força, né, envolvido. Não é só a camisa de força e o choque, eram as injeções que deixavam o cara leso e acabava enlouquecendo mais do que ele era, né? Aí hoje, para correr a internação... Tinha até casos, viu, Carol? Isso é até retratado aí em novelas, em filmes, né? Tinha casos de que, às vezes, a mulher ou o marido brigava e tinha amigos influentes na política e falava, ó, interna ela que é louca. Isso. Internava a mulher, ela ficava lá tomando as drogas, né? E acabava piorando a situação. Realmente ela não entrou louca, mas saía louca de lá, né? E aí ficou complicado, então, acabou com porque isso, esse acabou negócio de e os loucos manicômio, estão né? na rua, né? Agora, sim, mas aqui o que é que precisa fazer? Ontem eu achei bacana a atitude da guarda, que foi lá e tomou a arma branca da mão desse maluco. Mas ele pode voltar e pegar outra arma. Para ele conseguir outra é porque fácil. assim, a guarda não pode prender ele. Por Não quê? pode. Porque ele não cometeu nenhum crime. Exato. Ele portava a arma foi tomada, né? O ideal é que ele fosse até conduzido à delegacia, porque você portar a arma na rua é crime. E o facão é um instrumento de trabalho, mas também é uma arma, considerada arma branca, ele pode matar pessoas. Né? E agora, o que é que tinha que ser feito? A guarda, na minha opinião, tinha que pegar esse maluco e levar para a assistência social. E a assistência social cuidar de ver se ele queria um internamento, né? Ou se ele tem onde morar. Se não tiver, leva ele lá para... Tem aqui no bairro de Fátima, tem uma casa de acolhimento para esse pessoal, né? Então, eu não sei que ponto está isso. Eu queria que a secretária de assistência social viesse aqui no programa para falar essas coisas, porque esse não é o primeiro caso de maluco na cidade, né? Teve o caso do soco que o senhor levou ali na Avenida Ilhéus. Teve um caso da Avenida Ilhéus que o cidadão levou um soco no rosto do nada. Um maluco ia passando e aplicou um golpe e o cara caiu. Se fosse facão, tinha matado, né? Tinha. Aliás, a própria queda poderia ter matado, porque era uma pessoa idosa, se bate a cabeça no meio-fio ali, poderia vir a óbito. Então, eu já chamei a atenção da secretária de saúde que esteve aqui, a doutora Lívia Mendes, né? E agora eu chamo a atenção da assistência social. Acho que é a esposa do prefeito, Andréa Castro. Andréa Castro, isso. Ela é a secretária de assistência social. Eu gostaria que ela viesse aqui para falar desse problema. O que é que está fazendo a assistência social? Por que não recolhe esses malucos na rua? Se é que é maluco, né? A prefeitura não tem como cuidar desse povo, não tem o CREAS, né? Tem toda a infraestrutura mantida pelo governo federal, inclusive. Sim. Então a gente quer saber por que está essa ruma de maluco na cidade. E já tem maluco demais, né? No dia a dia, você ainda encontra esse louco de pedra. E agora eu acredito que para serem internados, eles têm que se dispor também, aceitar. Não existe mais aquilo de ser internado à força, né? O indivíduo que tem um desequilíbrio mental, não né? pode responder, né? Não responde por ele. si. Isso. Eu acho que ele tem que ser detido, esperar a família chegar e a família... Cabe à família a decisão, Aí a né? família decide se ela vai cuidar dele e manter em casa, ou se ela não tem condições, tem que manter internado em algum lugar. Com certeza. Não pode deixar o cidadão de bem, trabalhador, que às vezes não está podendo nem pagar transporte, ele tem que andar na rua a pé. Então, esse cidadão não pode, às vezes, correr risco de morte, né? E nem todo lugar, mesmo você tendo carro, você pode andar de carro, né? Tem lugares que você tem que deixar o carro parado e se dirigir a algum lugar, uma clínica, um supermercado. E aí você está vulnerável e pode correr risco com esses malucos na rua. Com certeza. E o São Caetano parece que é o point, hein? E o centro comercial. Eu já filmei 2 lá no São Caetano, um jogando pedra em carros, em pessoas, tem um outro que fica correndo para lá e para cá, e agora tem esse do facão, né? Tomara que não volte mais esse do facão. Tomara. Nosso horário, infelizmente, está chegando ao final. É isso aí. Agora o pessoal de casa, né, vai ficar com o Denilton, né? Alerta Cidade. Vamos almoçar agora assistindo aí o Alerta Cidade. Até amanhã, Carol. Até amanhã. Amanhã a gente vai ter a Alcântara, né? Alcântara secretário de Esporte. Falar aí do estádio Luiziana Filho, né? Alagoas. Lá é o especialista em política aqui também, vai comentar aqui com a gente e vai falar também do que deve e o que não pode acontecer na política, né? PQP com Toné. E quinta-feira nós vamos ter também a doutora Juliana Matos, que vai estar aqui. Ela que agora, além de advogada especializada na questão eleitoral, ela também faz parte do Conselho Arbitral da Confederação Brasileira de Futebol. Foi nomeada pelo presidente da Confederação Brasileira, CBF. Então a gente vai falar sobre isso também, que é uma itabunense, né, que está se destacando aí no direito.
É isso aí. Obrigada a vocês e amanhã a gente aguarda você aí conosco aqui no programa TVI. Ok. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.